oficial de justiça ele só efetua um tipo de prisão, que é a prisão civil. Existem algumas dificuldades que aparecem e às vezes a gente não está preparado, porque não é uma atribuição frequente do oficial de justiça. Às vezes é uma diligência que você leva a tarde inteira, uma manhã inteira. Sem falar nos conflitos na hora, né? Conflito com a vizinhança, conflito com a família, conflito com o cara. Quais são os motivos que levam à prisão civil? Como é que na diligência os oficiais procedem? Boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, que às vezes dá problema. E se houver alguma tentativa de fuga, se houver resistência? Uso de algema, quando usa, quando não usa. Como que eu lido com a vizinhança que às vezes fica espantada? Eu posso ir lá com outro oficial de justiça ou com um grupo de oficiais de justiça? Será que eu tenho uma viatura do tribunal? E é uma das situações mais delicadas, porque você mexe com a liberdade da pessoa. Então vamos entrar um pouco, começar a mergulhar mais nesse assunto agora. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Escola de Oficiais. Aqui nós debatemos sobre a profissão dos oficiais de justiça e vamos discutir a fundo cada detalhe sobre a atuação dos oficiais e debater as melhores práticas para mostrar as melhores soluções para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Eu sou o Cleiton Alves. Eu sou o Daniel Faião. Eu sou o Mauro Faião. E o tema de hoje é a prisão civil do devedor de alimentos. É o problema. Eu falei para você parar de fazer esse monte de filho no mundo e depois não consegue pagar a pensão dos caras. Olha o que dá? Pois é. Trabalho para nós. Da cadeia, brother. E aqui estou eu hoje. E o que a gente vai falar hoje nesse bate-papo? Nós vamos falar de quais são os motivos que levam à prisão civil, qual é o cenário atual sobre prisão civil e judiciário, como isso acontece hoje no judiciário, como é que na diligência os oficiais procedem à prisão. A gente chama apoio da Polícia Civil ou da Polícia Militar, ou a gente trabalha em dupla, qual que é a melhor forma, como é que é o nosso planejamento prévio antes da gente efetivamente sair em diligência para fazer o cumprimento do mandado. E na prática, na diligência, vamos falar sobre local, dia e hora, a gente já falou isso em outras conversas, mas vamos repetir aqui de novo porque isso é específico para cumprimento de mandados de prisão. E na hora da diligência, eu não tenho certeza se o réu está em casa. E se houver alguma tentativa de fuga, se houver resistência, como que eu lido com a vizinhança que às vezes fica espantada? E aí eu efetuo a prisão. E agora, onde eu entrego o réu? Para onde eu conduzo? E quando eu chego no local, qual é a forma de eu entregar o réu? Quais são os procedimentos? Então são essas questões que nós vamos debater aqui no nosso bate-papo ao longo aí da nossa conversa. E como isso não é uma coisa que a gente costuma fazer todos os dias, não faz parte do dia a dia do nosso trabalho, existem algumas dificuldades que aparecem e às vezes a gente não está preparado. Existem questões da Polícia Civil, às vezes, que precisa fazer um boletim de ocorrência. Tem questão aí do exame de corpo de delito, que às vezes dá problema. Uso de algema, quando usa, quando não usa, porque não é uma atribuição frequente do oficial de justiça. Então a gente tem que estar preparado para quando essa situação vier, e é uma das situações mais delicadas, porque você mexe com a liberdade da pessoa. Certa vez foi distribuído um mandado de prisão para mim e eu não fui cumpri-lo imediatamente. A gente tem um prazo, né? E eu aguardei mais ou menos uma semana para dar cumprimento ao mandado. Só que antes de eu sair para a diligência, eu sempre faço questão de dar uma olhada no processo. Né? É interessante você dar uma olhadinha, buscar alguma informação que já pode estar lá no processo, que para você pode ser uma novidade, buscar o contato com a parte autora, a interessada. Às vezes ela fala sobre o comportamento do réu, ela passa o telefone para você do réu, diz para você quais são os melhores horários ou o melhor dia para você encontrar na residência dele. Enfim, a autora informa isso. E aí eu fui fazer essa pesquisa e eu já estava pronto para sair para a diligência. E eu já ia solicitar o apoio da Força Pública para acompanhar a diligência. Mas aí, terminando de ler o processo, eu percebi que o réu já havia sido preso. A Polícia Civil já havia cumprido esse mandado e o cara já estava preso e a Secretaria não me informou isso. Ou seja, o oficial de justiça ia sair com um mandado de prisão na mão com a Força Pública para bater na casa do cara procurando um cara para prendê-lo. Ia prender ele de novo. E ele já estava preso. Ou pode ser até que ele já tivesse sido preso e já tivesse sido solto e ele ia ser preso mais uma vez. Pois é. E já a pessoa explicar na hora da diligência, mas eu já fui preso. Não, na hora da diligência não tem o que se fazer. Eu estou cumprindo a ordem de juiz, eu vou cumprir a ordem de juiz. Mas a informação não voltou. Como é que eu soube disso? No nosso cuidado de dar uma olhadinha lá no processo antes de cumprir esse tipo de diligência, né? Que ele é privativo, você vai tirar o cara da casa dele, botar na cadeia. Né? É um tema mais delicado. Diferente de uma citação, de uma intimação, enfim, de uma comunicação simples. Nesses casos, embora não seja
a nossa atribuição principal, né, consultar processo e tal, mas já há discussão sobre isso, inclusive, o oficial de justiça analisando um processo ou outro, não custa nada você parar um pouquinho, né? Mais uma vez, principalmente porque é um ato de prisão, né? De restrição, de privação de liberdade. Então, vale a pena você dar uma olhadinha consultada no processo lá antes de sair em diligência. Isso. Existem casos e casos, né? Existe muita resistência de alguns colegas em consultar o processo, porque, de fato, a atribuição do oficial de justiça é cumprir o mandato. Mas hoje, a gente com o processo eletrônico, o fato de a gente consultar o processo, além de trazer mais efetividade, às vezes traz mais facilidade até para a gente. Imagina esse caso do Daniel. Olha, a gente vai falar aqui sobre o trabalho que dá para a gente poder levantar a informação, chegar até o local e efetuar a prisão. Às vezes é uma diligência que você leva uma tarde inteira, uma manhã inteira. E sem falar nos conflitos na hora, né? Conflito com a vizinhança, conflito com a família, conflito com o cara, que pode acontecer. Já pensou? O cidadão acabou de ser preso, pagou a dívida, foi solto e é preso novamente. E o que a gente pode pensar? Ah, mas a culpa não é minha do oficial. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, é uma questão institucional. A gente tem que ter essa sensibilidade de saber quando ser um pouco mais proativo. Legal. E Mauro falou algo que me fez pensar aqui a partir da seguinte ótica. Você falou que não é um caso comum para os oficiais, né, tá fazendo esse tipo de diligência. Não é comum porque não só são vocês que fazem, ou não é comum porque há escassez ou algo do tipo? Deixa eu puxar esse gancho. Tá. Não é frequente. Tá. É comum porque é uma atribuição do oficial de justiça. Mas pelo menos aqui no nosso estado, aqui em Alagoas, não é tão frequente como os atos de comunicação processual, Certo. os atos de até busca e apreensão, etc. Prisão acontece, mas é um pouco mais raro pra gente aqui em Alagoas. Mas né? prisão de uma forma geral, você quer dizer? Tá, o oficial de justiça ele só efetua um tipo de prisão, que é a prisão civil. Tá? Então vamos entrar um pouco, começar a mergulhar mais nesse assunto agora. O Mauro vai explicar pra gente agora. Explica pra gente quais são os motivos que ensejam a prisão civil. Bom, hoje no Brasil, a única circunstância que enseja prisão civil por dívida é o caso de devedor de pensão alimentícia. Não existe outra hipótese. Isso é por conta dos princípios da dignidade da pessoa humana, também previstos constitucionalmente, e da necessidade que a pessoa, geralmente um menor de idade, tem de se sustentar, questão mesmo de sobrevivência. Então o legislador entendeu que isso era tão sério, que estipulou na Constituição Federal, lá no artigo 5º, que dever pensão alimentícia, por mais que não seja um crime, né, seja um ilícito civil, ele enseja a prisão civil. Também tem a previsão da prisão do depositário infiel, mas isso já está pacificado, isso não é mais possível, existem pactos internacionais de que o Brasil é signatário e tem força constitucional ou força supralegal que proíbe a prisão do depositário infiel e só permite no caso de dívida de pensão alimentícia. Tá? Então só são essas as duas situações. No caso a segunda, depositário infiel, você falou que não é mais caso de prisão, então a única seria a pensão alimentícia. Exatamente. E é uma coisa que a gente sabe que na prática, né, é até um conhecimento popular, se tem uma coisa que dá cadeia é não pagar pensão alimentícia. Né? Isso por quê? Porque, na verdade, não é um crime, são pessoas geralmente de bem, são pessoas muitas vezes necessitadas, de baixa renda, que às vezes não têm condições de pagar, isso é muito comum, e essas pessoas não costumam fugir, não costumam se esconder. Sim. São pessoas que estão de boa fé em geral. Então, entre aspas, assim, é muito fácil encontrar essas pessoas, mais ou menos. É por isso que as pessoas costumam dizer isso. Você falou que a pessoa não tem condições de pagar. Então, o que acontece se ela não tem condições de pagar? Já adiantando um pouco o tema, quando a pessoa é citada ou intimada para pagar uma pensão alimentícia, ela tem 3 opções. A primeira delas seria pagar. A segunda seria comprovar que já pagou. Certo. Né? Caso já tenha pago, obviamente. E também justificar a impossibilidade de efetuar o pagamento, que é o que acontece com pessoas que estão desempregadas e naquele momento não tem condições. Então, se você não tem condições de pagar e consegue demonstrar isso para o juiz, ele não pode determinar a sua prisão. Então, quanto a isso, o direito resolve dessa forma. É flexível, né? Então, não é qualquer pessoa que vai ser presa em qualquer momento. Então, você tem que entender o lado também da outra parte. Às vezes você tem 2 pessoas passando necessidade e você não tem como forçar alguém a fazer algo que ela não tem condições. Mas voltando à pergunta do Daniel, falando sobre a prisão civil em si.
nós temos, além da Constituição Federal, que também obriga os pais, lá no artigo 229, obriga os pais a sustentar os menores, os filhos. Também tem a previsão na Lei de Alimentos, que é uma lei específica de 1968, ela é bem antiga, mas ela estabelece as condições para a pensão alimentícia. Tem previsão no Código de Processo Civil, que fala sobre o procedimento, que é esse que eu expliquei agora. Você é citado para pagar no prazo de 3 dias, ou então justificar que não tem condições, ou comprovar que já pagou. Quanto a esse tema, também é importante dizer uma coisa que o pessoal se confunde muito, que é sobre qual é o débito que enseja a prisão e qual é o débito que não enseja a prisão. A gente sabe que dentre os débitos da pensão alimentícia, existem aqueles mais recentes, que a gente costuma dizer os últimos 3 meses, é recente, e o débito mais antigo. O que o STJ sumulou nesse sentido, na súmula 309? O que enseja a sua prisão são os últimos 3 meses tão somente. Por quê? Porque é aquela verba de natureza urgente que você precisa naquele momento. Se é algo muito antigo, o entendimento é que não é mais urgente. A urgência, obviamente, ela é imediata. Então, o que é que tem nessa súmula? Olha, os débitos anteriores a 3 meses não ensejam a prisão. Como é que resolve? Penhora. Aí é o processo de execução normal. E outro detalhe, mais 3 meses a partir de quando? Muita gente diz que é da propositura da ação, mas não é. É a partir do momento da citação. Então é na hora que o oficial de justiça cita você, dali para trás são 3 meses. Então se daqui 2 anos sair o seu mandado de prisão, você não tem que pagar os últimos 3 meses só não. São 2 anos mais 3 meses. E isso as pessoas se confundem. Às vezes, e a gente vai até comentar isso, a pessoa quer chegar para o oficial de justiça e comprovar: ah, mas eu já paguei os 3 meses, olha aqui. Mas não é necessariamente daquela data para trás, é da citação para trás. Então a gente tem que ter cuidado com isso daí. Inclusive, é uma situação que é complicada para o oficial de justiça analisar, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Teve um momento que você falou de urgência. A urgência, no caso, em relação aos 3 meses. Mas e a urgência da diligência? Existe também? Se você tem um processo para que ele possa ocorrer, né, para que possa ocorrer a citação e tal. Tem uma urgência, como a urgência de plantão, por exemplo. Se chega lá para você, você tem que cumprir de forma imediata ou você tem um prazo para poder cumprir? Deixa eu puxar essa. Esse não é um caso urgente. Não é um caso urgente no sentido de cumprimento de mandados. Tá? Não é um caso de plantão. Tá? Ele entra no rito normal de distribuição dos mandados, e aí isso depende de cada local. Aqui no nosso local nós temos 30 dias para dar cumprimento. Mas respondendo assim, objetivamente a sua pergunta, em termos de cumprimento de mandado, não é urgente. Nesse caso, a nossa missão é fazer a citação do réu e informar ele: olha, existe esse processo, que é a natureza da citação. E aí tem um detalhe, por conta do tema, né, dívida de alimentos, que pode ensejar prisão, caso ele não pague ou não cumpra ali as perguntas, as opções que o juiz coloca. Existe um interesse público por trás desse cenário, né? E quando o oficial de justiça faz a citação, e aqui é mais um alerta para os nossos colegas, deem uma certa atenção especial a esse tipo de diligência, porque às vezes você está falando com a pessoa que ela pode ser leiga, ou ela está numa classe social bem baixa, ela não entende os termos jurídicos, e como pode ensejar prisão, repetindo, se a coisa não ficar muito clara, muito explicada, o réu pode até ignorar por não ter entendido o que você está falando ali exatamente com ele. Então, assim, por exemplo, olha, existe esse processo, fulana, que é mãe do seu filho, num cenário hipotético, tá? Fulana, que é mãe do seu filho, entrou com essa ação, e ela está falando aqui de pensão alimentícia, por isso eu vim lhe informar desse processo, e o juiz aqui já te coloca 3 condições. Então, veja só, primeira coisa, existe esse débito, e através desse processo está sendo cobrado esse débito no valor X. Certo? Então o senhor pague dentro de 3 dias. Caso o senhor não possa pagar, o juiz pode expedir um mandado de prisão. Aí eu vou voltar aqui mais uma vez, certamente com o apoio da força pública, vou lhe capturar e vou lhe levar para a delegacia. Então o réu tem prazo de 3 dias para poder pagar. Isso. Esse é um prazo legal. Então, e isso já vem no documento. Então, é importante que o oficial de justiça esclareça isso muito bem, com mais detalhes, caso o mandado seja expedido para o oficial de justiça, porque também essa é uma razão que o mandado pode ser expedido pelos Correios. Certo. A gente já conversou isso em outros momentos, né? Mais uma vez aqui um cardzinho aqui em cima para
Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá nesse outro vídeo da gente que fala sobre esse tipo de comunicação processual. Mas voltando aqui, quando vai para o oficial de justiça, é importante que ele tenha essa empatia com o réu. Tá? Então, pague dentro de 3 dias. Ah, mas eu já paguei. Ótimo, o juiz não sabe. Mostre no processo que você já pagou. Porque se você não mostrar, ele vai entender que você não pagou ainda, está descumprindo a ordem. O que vai acontecer? Eu vou lhe visitar de novo. Ou então, se você não pagou, e se você não tem condições de pagar, o juiz não sabe. Certo. Informa isso lá no processo, você pode justificar. Tá? Como o Mauro falou agora há pouco. Informe no processo, porque se você ficar em silêncio, eu vou lhe visitar mais uma vez. Então, esse tipo de detalhe na hora da citação, principalmente nesse caso de dívida de alimentos, é importante que o oficial tenha um pouco mais de empatia com o cara, mais uma vez, porque a consequência é prisão, é privação de liberdade. Ok. Aí a minha dúvida. Agora você volta sozinho, com a polícia, com a algema, como é que faz? Você está perguntando da prática, né? Na Isso. diligência. Exato. Tá, para a gente explicar um pouco da diligência, vai ficar mais fácil a gente dar uma contextualizada geral Por favor. no cenário, como é que está acontecendo isso hoje. Hoje quem pode dar cumprimento aos mandados de prisão são os oficiais de justiça, prisão civil, são os oficiais de justiça, e também a polícia civil, que é a polícia judiciária. Certo. Tá? Então, se o mandado for expedido para o oficial de justiça, ele vai dar cumprimento, para a polícia civil, a mesma coisa. Existe aí o BNMP, que é o Banco Nacional de Monitoramento de Prisão, onde todos os mandados de prisão são registrados. Quem tem acesso ao BNMP? Segurança Pública. Segurança Pública em geral. Então, via de regra, oficial de justiça e polícia civil. Tá? São os 2 profissionais responsáveis por dar cumprimento a mandado de prisão civil. Certo. Mas aí a gente tem uma peculiaridade. Por que o oficial de justiça e não a polícia civil? Isso é um dilema sobre esse assunto. Até porque prisão, a gente se refere à polícia, primeiro ponto, né? Então, quando o oficial vai lá para fazer uma prisão, é justamente a dúvida que me gera. Ele vai só? Ele vai com o apoio da polícia? Ou é a polícia que prende? Quem prende é o oficial? E por que não vai só a polícia, já que é uma prisão, né? Pois então, é. Essas dúvidas existem e tem uma situação interessante, porque é o seguinte, quando a gente fala prisão, a gente lembra logo de polícia, de crime, né? Porque é a polícia que faz prisão, essa é uma das atividades essenciais da polícia. E o oficial de justiça, como a gente já abordou aqui também em outras conversas, atua predominantemente na esfera civil, principalmente nos atos coercitivos, nos atos constritivos. A nossa especialidade, digamos assim, seria a atuação na esfera civil e na criminal para as comunicações processuais. Então, quem faz busca e apreensão criminal, prisão criminal, aqueles atos mais perigosos dessa esfera, é realmente a Polícia Federal, Rodoviária, Estadual, Civil e cumprimento de faz mandado. sentido, né? E faz sentido, porque quando há um crime, quem é que intuitivamente deve atuar ali? É o pessoal ostensivo, o pessoal armado, o pessoal que anda em guarnições. O oficial de justiça seria um civil é um civil nesse caso. Né? E mesmo que a gente ande armado e tal, tem um porte de arma que é velado, é diferente do policial militar, que é ostensivo, um policial civil que também é ostensivo, então a gente tem essas peculiaridades diferentes quando a gente fala de crime. No caso da prisão civil, não há um crime. Tá? Deixa o Mauro complementar ele. Pois é, quem tem estrutura, treinamento, preparo para efetuar a prisão, em regra é a polícia. Os oficiais de justiça não costumam ter essa estrutura, esse treinamento. Mas acontece o seguinte, a prisão civil, como o nome já diz, é civil, não é penal. A gente não está tratando com crimes, nem, em geral, com bandidos. Então, a polícia tem uma forma de trabalhar específica, todo um procedimento para trabalhar com situações de risco e que envolvem, em geral, criminosos. E isso, às vezes, gera uma ação um pouco truculenta para o cidadão que está ali devendo uma pensão alimentícia. E eu não estou fazendo isso para criticar a polícia de forma alguma. Eles precisam atuar com determinado procedimento até por questões de segurança. O treinamento deles é esse, né? É ser isso. ostensivo, é ser tático. Existe todo um preparo. Quando você vai fazer uma prisão, tem todo um procedimento, uma equipe, pessoas armadas, porque você está tratando ali muitas vezes com criminosos perigosos. No caso da prisão civil, é o contrário. Eu costumo equiparar com condução coercitiva de uma pessoa, de uma testemunha, para comparecer em juízo.
A gente não costuma ter grandes dificuldades com essas pessoas. As pessoas não querem, não gostam, ficam indignadas, mas você não tem problema em geral de violência. Então, o que aconteceu muito já, e por conta disso, aqui no estado de Alagoas, eu posso citar como exemplo, alguns juízes começaram a determinar que fosse cumprido por oficial de justiça. Justamente porque a nossa atividade na esfera civil é mais apurada, digamos assim. Então, a gente acaba realizando um procedimento mais adequado para tratar com pessoas que não são criminosas. Tem uma certa diplomacia na hora. Isso. E precisa ter. Primeiro, é uma das atribuições do oficial de justiça. Então não faz muito sentido pegar essa atribuição e alocar para a polícia militar, que faz menos sentido ainda, que não é a polícia judiciária, que é o caso da polícia civil. Certo. Então é uma das atribuições do oficial de justiça. Por outro lado, o oficial de justiça não tem o que o Mauro acabou de falar: o treinamento, o tático, o ostensivo. A gente não tem esse tipo de treinamento e nem de estrutura. Porém, o processo civil não demanda todo esse aparato de treinamento, de ostensividade, de tático. A gente não está lidando com um criminoso. Sim. A gente está lidando com um cidadão, em geral, um cidadão de bem, que ou não pagou porque não pôde, ou não teve o cuidado de comprovar que pagou. Enfim, isso a gente já falou sobre isso. E no máximo a gente vai estar tratando como um malandro, porque ele até tem a condição de pagar, mas não paga porque não quer, porque não concorda, porque não está afim. O cara não é um criminoso. Certo. O cara está tentando se esquivar ali. Então, não deve ser um procedimento tático, armado e tal, a não ser que o comportamento dele na hora de chegue a outro lugar, né? Demande isso. Tá? Reação, resistência, enfim, a gente vai falar sobre isso. Mas é claro que a gente tem que ter todo o cuidado. A gente não está dizendo aqui que é só chegar lá de cara lisa, peito aberto e cumprir, não. A gente tem que ter cuidado. Sempre que possível vá com a polícia. É como a gente tem os cuidados para fazer uma reintegração de posse, uma busca e apreensão de pessoas ou coisas, condução. A prisão também. A prisão é um pouco mais delicada porque envolve a liberdade da pessoa. Então, por conta disso, é recomendável que os oficiais de justiça façam esse tipo de procedimento. Claro que a polícia também pode fazer. Agora, aqui em Alagoas, mais uma vez a título de exemplo, por tudo isso que a gente explicou agora, existe uma regra no nosso código de normas, que é a compilação de todos os provimentos que a gente tem, e ele proíbe a remessa de mandados de prisão civil diretamente para a autoridade policial. E estabelece que quem vai cumprir esse tipo de mandado é o oficial de justiça, por conta disso. Agora, tem um problema aí no meio. Como o Daniel falou, esses mandados ficam disponibilizados no BNMP, no Banco Nacional de Mandados de Prisão, e a polícia tem acesso. Ou seja, eles acessando o sistema e constatando lá a hora de prisão, podem realizar. Acesso, podem realizar, apesar de que a nossa corregedoria estabeleceu que quem deve cumprir são os oficiais de justiça para que evite situações que não são compatíveis com a prisão do devedor de alimentos. Certo. E nem recai naquele exemplo que eu falei no início. O mesmo mandado que vai para o oficial de justiça também vai para a Polícia Civil, e um já efetuou, depois o outro sai na mesma diligência. Isso gera confusão e pode gerar problemas graves mais para frente. Então é interessante saber quem é o executor daquele mandado. Certo. Nada impede, você vai perguntar, nada impede que o oficial de justiça chame a polícia como apoio. Certo, agora sim. Ok, então chegou o momento, vocês vão lá. E aí? Já chega e manda ver ou não? Olha, deixa eu contar uma coisa primeiro. Tá. Não, mas eu vou responder essa pergunta agora. Deixa ela pertinho de você aqui, para você se familiarizando. Isso me lembrou uma coisa, porque tem a ver com a sua pergunta inicial e com essa de agora. Certo. É uma história. Aconteceu em uma das primeiras prisões que eu fui fazer, e eu fui com a Polícia Civil nesse dia. Eu confirmei o endereço da pessoa, chamei a Polícia Civil e eu fui numa viatura com mais 3 policiais. O chefe de serviço e mais 2 policiais civis. Expliquei sobre a diligência, que eu precisava do apoio deles para realizar a prisão, e na época a gente ainda levava para o sistema prisional. Pois bem, chegamos no local, eu lembro que a gente tinha que atravessar a rua, era uma avenida, para chegar na casa do réu. Era uma casa bem humilde, bem simples, num local pobre. E quando a gente estava terminando de atravessar a rua, eu percebi que o policial já estava com a arma em punho. E eu comentei com ele, assim que a gente terminou de atravessar a rua, eu falei: fulano, não precisa empunhar a arma, é uma prisão civil. E aí ele guardou a arma. E é até complicado porque a Polícia Civil não anda fardada em geral.
o oficial de justiça não anda, a polícia civil não anda, então é até perigoso a gente atravessando a rua com uma arma na mão. O que as pessoas vão pensar, né? Então, naquele momento ali, talvez ele estivesse pensando numa prisão criminal, né? Então, ele se acalmou, guardou a arma, e eu falei, deixa que eu converso com a pessoa, eu vou explicar, vou fazer toda a diligência e vocês, por favor, aguardem aqui do lado. Pois bem, a pessoa estava em casa, comecei a conversar com ele, estava a mãe dele na porta, e ele saiu de bermuda sem camisa. E eu comecei a explicar o processo para ele, disse que tinha o processo de pensão e que ele precisava ser conduzido para o sistema prisional porque ele estava preso pelo descumprimento. Você já tinha visitado ele antes? Não tinha sido eu. Tá. A citação foi feita por outro oficial. Ele entendeu, mas na hora ele ficou meio em choque. Você percebe nos olhos da pessoa que ele ficou sem ação. Eu vou ter que ser preso? Eu falei, infelizmente sim. Mas aí eu expliquei para ele como é que seria. Ele falou, não, tudo bem. Deixa só então eu pegar minha camisa, minha carteira. E claramente ele estava atordoado. Claramente. Ele olhou para um lado, para o outro. E a mãe dele na porta, o que foi, meu filho? Eu falei, senhor, por favor, peça para sua mãe pegar seus pertences, porque a gente não pode permitir que o senhor entre na residência para evitar problemas, não é? O senhor a partir daqui já está preso. Ele, tá, mas eu percebi que ele não tinha entendido direito, ele estava nervoso. E nesse momento ele esboçou que ia virar para poder ir pegar a camisa e a carteira dele. E eu segurei no braço dele e falei, senhor, por favor, peça para sua mãe pegar para o senhor não entrar, porque senão a gente vai ter que entrar junto. E ele ficou nervoso e meio que gaguejou e insistiu mais uma vez, mas ele não esboçou reação, ele não forçou nem nada. O que aconteceu nessa hora? Eram 3 policiais. 2 deles intervieram, seguraram no braço dele e disseram, você não vai a lugar nenhum não, você está preso, rapaz. Nossa. Pegaram ele, deram a chave de braço e jogaram contra a parede. Do lado da mãe. Eu imagino como é que a mãe não ficou nesse momento. Gritando. Nossa. Ela começou a gritar, de desespero. Não façam isso com meu filho, não façam isso com meu filho. E o rapaz atordoado. Então, quando os policiais fizeram isso, um deles era o chefe de serviço, eu lembrei da algema. Ele colocou a mão para trás e pegou a algema. Quando ele foi algemar o rapaz, eu segurei na mão dele. Falei, não algeme. Ele não está resistindo. Não há necessidade. Eu estava conversando com ele, eu estava tentando explicar, resolver a situação. Não houve agressão, não houve ameaça, violência, tentativa de fuga, nada disso. Então, esse é o procedimento que geralmente a polícia faz. E é o correto, não estou dizendo que é errado. Sim. Você numa situação em que a pessoa pode tentar oferecer algum problema, no caso de crime, você pega a pessoa... Eu já estava imaginando que o cara ia fugir. Pois é. Eu vou aqui pegar minhas coisas e vai embora. Pois é. Então, na hora, eu não pedi, eu determinei que ele soltasse. Porque quem estava fazendo a prisão era eu, ele estava ali para dar apoio. Certo. Na hora ele soltou, obviamente que eles não ficaram muito satisfeitos, contentes, né? A situação ficou um pouco desagradável até o caminho do sistema prisional. E o réu foi conduzido sem problema nenhum, ele não tentou nenhum tipo de reação. A mãe dele foi pegar as coisas? Foi, a mãe dele foi pegar as coisas. Eu tive que acalmá-la. Assim que os policiais soltaram ele, eu fui conversar com a mãe, acalmei a mãe, falei, não, tudo bem, não se preocupe, ele não vai ser algemado não, a gente vai pra lá, ele vai resolver o problema da pensão dele e ele volta. Eu vou junto. E aí ela se tranquilizou, ele se tranquilizou também e a gente foi até o sistema sem problema nenhum. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. E aí, respondendo já objetivamente a questão da algema, nós temos regramento hoje que proíbe o uso da algema. Ah, é proibido? Em geral é proibido. Você só pode usar a algema no caso de haver tentativa de fuga ou de algum tipo de violência pela pessoa. Fora isso, você não pode algemar. O STF já se manifestou quanto a isso numa súmula vinculante, inclusive, ou seja, obrigatório para a observação dessa regra, de que a algema só pode ser usada em situações excepcionais. Como eu falei, caso de tentativa de fuga ou de algum tipo de violência por parte do preso. E hoje, até mesmo nas audiências de custódia, que é aquela audiência que é feita logo na hora que o réu é preso em flagrante, você tem que encaminhar diretamente para a autoridade judicial para fazer aquela audiência inicial, para saber sobre a legalidade da prisão. Até ali já se entende que não deve ser utilizada a algema. E isso tudo por conta dos direitos humanos, do princípio da dignidade da pessoa humana, que nos últimos anos vem se sobressaindo. E da mesma forma que eu preciso resguardar os direitos da pessoa que está passando necessidade, eu preciso também resguardar
o mínimo de dignidade da pessoa que está sofrendo uma restrição da sua liberdade dessa forma. E como a gente já disse, é uma restrição de caráter civil e não tem a finalidade de punir ou de corrigir um ato de alguém. A ideia não é essa. A ideia é simplesmente compelir você a cumprir uma obrigação, que é tão importante que o Estado determina que você tenha sua liberdade cerceada. Ou seja, a hostilidade da atividade é menor. Muito menor. É exatamente por isso que muitos juízes preferem que seja feito pelo oficial de justiça, que tem mais prática, talvez tenha um pouco mais de sensibilidade. Eu não estou dizendo aqui que a polícia militar ou a polícia civil não tenha. O que eu estou dizendo é que a ação deles é um pouco mais ostensiva, é um pouco mais firme, digamos assim, em geral, né? E o oficial de justiça pode realizar esses atos de forma mais adequada ao caso. Até que no seu exemplo mesmo, no exemplo que você contou pra gente agora, a questão de já sacar a arma para poder ir lá, direto ao assunto, né? E você foi feliz ao ponto de poder conversar e apaziguar a situação. No final deu tudo certo. Sobre o uso de algema, então, só pra gente conseguir aqui fechar o assunto que o Mauro está colocando, as polícias, elas têm um treinamento diário para lidar, sobretudo, com a criminalidade. Sim. Então, a atividade natural do policial, ela é ostensiva, ela é tática. Então, é comum que o policial já queira agir conforme são os treinamentos do próprio policial. Cabe ao oficial de justiça, antes da diligência, ou antes de chegar na casa da pessoa, ou antes de chamar a pessoa, conversar com o chefe da guarnição, da viatura, e falar para o policial: olha, isso é uma prisão civil, nós não vamos algemar o preso, exceto se ele oferecer alguma agressividade ou tentar fugir. Fora isso, é proibido o uso de algema. Isso está lá na 11ª súmula vinculante que o Mauro falou, de 2008 do STF. Que a propósito, é proibido em qualquer esfera, né? Tanto na área civil quanto na criminal. Ainda mais na esfera civil. Sobretudo na esfera civil, porque, de novo, não é um criminoso. Sim. Né? Os riscos em relação a processos criminais são muito menores. Mas o procedimento dos policiais, o costume dos policiais é para criminalidade. Certo. Então eles já são treinados, já está meio que, entre aspas, no sangue, na veia dos policiais, e cabe ao oficial, a responsabilidade do oficial, chamar os policiais antes, o apoio, seja civil, seja militar, conversar, explicar: olha, isso aqui é uma prisão civil, não é um bandido, não é um criminoso, segura a algema, a diligência é minha, vocês estão no apoio. Enfim, fazer essa orientação prévia. Mediar a situação, né? Fazer essa orientação prévia, porque deixar para fazer isso na hora, você pode acabar, sem querer, constrangendo a polícia também. Né? Ela está agindo e você, não faça isso. Pode ser que essa atitude do oficial de justiça deixe o comandante ali sem jeito com os praças, com os subordinados a ele. Então, é muito interessante que esse diálogo com o apoio, com a força pública, aconteça antes da diligência, de preferência ali com o comandante do apoio, da viatura, né? Porque principalmente na polícia militar, né, tem algumas diligências que são feitas com apoio da Polícia Civil, algumas da Polícia Militar, depende um pouco do oficial de justiça, da região, dos costumes. A Polícia Civil é a Polícia Judiciária, que atua predominantemente nisso, mas a Polícia Militar também pode dar o apoio. Enfim, mas é importante que esse tipo de diálogo, de orientação com apoio, parta do oficial, para ter a empatia também com o trabalho e com o costume de trabalho da E isso é especialmente importante porque, como a gente falou no começo, não é todo dia que a gente pega mandado de prisão. Sim. A quantidade de mandados de prisão da esfera civil é bem mais reduzida do que da criminal. É muito menor, não é o tempo todo. Tem bastante? Tem, mas eu não pego todo dia. Então a gente pega pouco. E como os oficiais de justiça costumam cumprir muitos mandados dessa natureza, são poucos que vão para a polícia. Então a gente pode dizer que, para eles, a quantidade é menor ainda. Eles estão muito acostumados com a prisão criminal, então quando pegam um processo civil para atuar, a gente pode ter esse tipo de problema. Então é muito importante isso que o Daniel falou, o oficial de justiça conversar com os policiais que vão dar apoio na diligência, tanto para orientar eles na maneira de agir, não que eles não saibam, eles sabem até mais do que nós, mas a gente mostrar o outro lado da moeda, os cuidados que tem que ter, e deixar claro que quem é o executor da ordem é o oficial de justiça. Nesse caso, a polícia, ela está lá para dar o apoio. Isso não é melhor nem é pior, é uma questão de logística. A gente tem que saber quem está executando e quem está dando apoio para evitar conflito na hora do cumprimento. Certo.
eu acabei de ter uma dúvida que eu queria perguntar para vocês. Vocês falaram o momento da atuação, né? O momento de ir até lá e colocar em prática. Mas como que funciona o pré disso? Né? Quais são as análises que vocês precisam fazer? Quem vocês precisam acionar? Quais são os caminhos que vocês tomam até chegar o momento de ir até a casa do réu e colocar em prática a ação? Olha, eu vou dizer para você, na minha opinião, o que é mais importante nesse caso. De tudo. Pessoal, é entrar em contato com a parte que requereu a prisão. Para saber tudo aquilo que você puder sobre a pessoa, sobre os costumes, se é uma pessoa violenta, se não é, se tem porte de arma, os horários que está em casa, que está no trabalho, se tem carro, qual é a placa do carro. Tudo isso para que quando a gente fizer a diligência, a gente tenha um êxito logo de primeira. Foi o exemplo que o Daniel deu, né, de consultar o processo. Isso tudo a gente consegue consultando o processo. É a melhor prática, na verdade. Alguns oficiais, alguns colegas têm uma resistência de ter esse procedimento, né? Não, isso aí é coisa de cartório. Cara, é papel do cartório da secretaria. Mas como o mundo hoje está digital, está tão fácil hoje eu, até em casa, acessar aqui o processo, coloco a minha senhazinha ali e dou uma lida. Afinal de contas é um mandado constritivo, né? Então eu vou ter que fazer uma diligência, vou ter que chamar apoio, vou ter que pegar o réu, ou a ré, no caso. Pode ser que um homem entre com uma ação de alimentos contra a mulher. É raro, mas existe. Eu já vi o caso de uma senhorinha. Ela era avó, porque a gente sabe que a prisão ela não é só necessariamente com os pais. Se os pais não tiverem condições, pode atingir os avós. E foi esse caso. Era uma senhora. Eu não sei nem no que deu, não quis nem saber, na verdade. Fiquei com pena da bichinha. Tenho medo. Mas, a gente já falou, né? É um mandado em que é da responsabilidade, é das atribuições do oficial de justiça, mas ele não é tão frequente. Então, quando vem uma coisa que eu não estou tão acostumado a fazer, nós estamos falando aqui na nossa região, tá? Pode ser que em outras regiões tenha uma demanda maior. Então, primeira coisa, consulta o processo, não custa nada. Você vai gastar ali 5 minutinhos, está fácil, você está em casa, consulta o processo. Busca o contato da outra parte, da parte interessada. Ela vai lhe dizer tudo que você precisa saber sobre o réu. O que o Mauro falou. Onde é que mora, quais são os detalhes. Me entrega a coordenada GPS, ela vai entregar, vai mandar para você. Confirma o endereço, né? Se ainda é aquele também. Confirma o endereço, é esse mesmo. Ele tem um telefone? Qual é o melhor horário? E como que é esse cara? Ou essa mulher? Como que é essa pessoa? É agressiva? É legal? É tranquilo? Como que é a vizinhança? Então, faz parte de uma pesquisa prévia do oficial de justiça. Não pega o mandado e vai direto, não. Você pode facilitar muito a sua vida, pode facilitar a sua diligência, pode ser mais fluido para o réu. Você não precisa criar o alarme, o alarde na vizinhança, não precisa criar transtorno, não precisa dar o sentimento de humilhação para a família do réu, não precisa fazer nada disso. Tá? De repente, você faz até uma diligência prévia, né, sem informar que é um mandado de prisão, mas faz uma diligência prévia, conversa com alguém da família, mas, repetindo aqui, consulte o processo e procure a parte autora. É a melhor coisa que você pode fazer para isso. Esse levantamento, além dele trazer maior efetividade, porque você vai ter uma chance muito maior de encontrar a pessoa e não espantar também, pode acontecer, você não conseguir prender a pessoa e ela ficar sabendo e se evadir e passar um tempo em outro canto, também auxilia muito na questão da segurança do próprio oficial de justiça, porque, como a gente falou, é uma diligência que vai cercear a liberdade de alguém e, às vezes, por mais tranquila que possa ser a pessoa, ou parecer ser, pode ser que haja algum problema sério. E essa informação você pode obter no processo ou com a outra parte, ou então fazendo essa diligência prévia. Eu costumo, às vezes, quando está no meu caminho, reconhecer a região. Se eu não conheço aquele local, eu dou uma passada para ver a vizinhança, para saber se naquele local existe algum tipo de criminalidade, e a gente sabe, às vezes, só passando por perto. Esse tipo de levantamento é importante, porque você sabendo se a pessoa está em casa ou não, a hora que ela está em casa, você consegue fazer uma diligência mais eficiente. É muito ruim você fazer uma diligência dessa e a pessoa não está em casa. Imagina. Porque pode ser que ela esteja. E ela esteja sabendo, esteja se ocultando. Como é que o oficial vai saber? Ele vai devolver o mandado? Ou ele vai sempre invadir a residência à procura do réu? Mas aí onde está? Se o oficial souber, né, tiver o conhecimento de que a pessoa está em casa, mas a pessoa está se ocultando. O oficial só vai saber disso se ele tiver
essa pesquisa Sim, prévia, sim. com vizinhança e Isso. tal. O que o Mauro falou, complementando, mas vou responder a sua pergunta. Às vezes o advogado do réu já tem conhecimento do mandado de prisão e avisa para o réu, olha, tem mandado de prisão contra você. Fique esperto, fique atento. E aí a gente já sabe o que ele quer dizer com isso daí, Sim, né? sim, sim. Então o que a gente precisa fazer além dessas coisas? Suponha que eu não consiga, então, trazer essas informações do processo. Não tem lá, não consegui contato com a autora, não consegui contato com o advogado, estou meio às cegas. E preciso ainda fazer a diligência. Certo. Então, ainda existem algumas pesquisas que a gente pode fazer, alguns cuidados que a gente deve tomar. Por exemplo, qual que é o endereço que está no mandado? É o endereço da casa do réu ou o endereço do trabalho? Tá? Então, existem procedimentos diferentes para cada situação. Cuidados com o dia, com o local, com a hora que eu vou fazer a diligência. Está de dia ou está de noite? Lembra que a gente já conversou sobre isso? Lembro. Esse mandado aqui tem ordem de ingresso forçado? Tá? A gente já falou também sobre isso, sobre ingresso forçado, arrombamento, violação do domicílio. Mais uma vez apontando aqui para os cardzinhos. De vez em quando a gente aponta aqui para os cards, gente, porque é um assunto que a gente já falou e ele complementa isso que a gente está falando aqui agora. Tá? Então esse cardzinho aqui, se você clicar, você vai lá para outro vídeo que vai entender um pouco melhor os detalhes sobre isso. Mas voltando aqui, faz parte de um planejamento prévio, tá, do cumprimento do mandado. Você, poxa, eu vou qual dia? Eu vou qual hora? Eu posso ir à noite? Se eu tiver de tarde e tiver anoitecendo, será que eu devo ir? Tem ordem de arrombamento? Mas arrombamento é na casa, é domicílio, é no trabalho do cara. Então o oficial de justiça precisa se planejar em relação a isso para saber como que ele vai agir durante a diligência. Pensar um pouco sobre o apoio. Será que na região que eu trabalho eu tenho estrutura suficiente para eu efetuar a prisão sem o apoio da polícia? Eu posso ir lá com outro oficial de justiça ou com um grupo de oficiais de justiça? Será que eu tenho uma viatura do tribunal para que eu faça a condução do preso até o lugar que ele vai ficar preso? Ou será que eu devo, então, chamar o apoio da polícia mesmo, porque eu não tenho estrutura? Então, tudo isso faz parte do planejamento, tá? Sobre prisão e sobre qualquer ato coercitivo, tá? Mas a gente está voltando aqui para a prisão da gente. Agora, na prática, repete a sua pergunta para a gente. Repito agora. Você sabe que o cara está em casa, mas ele está se ocultando. Nesse tipo de mandado, tem ordem explícita de arrombamento? Aí, respondendo isso com o que o Daniel acabou de explicar, sobre o nosso outro vídeo, inclusive, sim, o mandado de prisão, por sua natureza, já é uma ordem de ingresso no nosso entendimento. Tá? Isso é uma coisa muito pouco discutida, mas a gente pode citar aqui rapidamente que a garantia de inviolabilidade do domicílio é prevista na Constituição e uma das exceções é no cumprimento de determinações judiciais. E o mandado de prisão é uma determinação judicial para que se cerceie a liberdade de alguém. Então não há muito que se falar em proteção ao domicílio quando você perdeu o direito naquele momento à liberdade de locomoção. E inclusive a questão do arrombamento é prevista no Código de Processo Penal. Quando ele fala sobre prisão, ele diz que, se necessário, será feito o arrombamento. E no Código Penal, quando trata do crime de violação de domicílio, lá no artigo 150, ele fala o seguinte, olha, não é crime se você ingressar no domicílio adotando as formalidades legais para cumprimento de prisão ou alguma outra diligência. Então, por conta disso tudo, que a gente detalha muito bem naquele vídeo, a gente entende que o mandado de prisão já autoriza. Ou seja, se a gente sabe que o réu está no imóvel, está no domicílio, e aí é importante lembrar que tem que ser o endereço do mandado para que a gente possa ingressar. Existe essa discussão aí, que se você tiver conhecimento de que o réu foi para outro endereço, você poderia ingressar, mas isso é um entendimento complicado, porque são direitos, são garantias fundamentais, e o entendimento mais razoável é de que o ingresso forçado é no endereço do mandado. Tá? A gente garantindo isso, a gente não vai correr o risco de cometer um crime ou nenhum tipo de ilegalidade. É a violabilidade do lar de terceiros. Exatamente. Que não tem análise prévia do juiz, é o que o Mauro está falando. E aí a gente teria que remeter essa análise para o juiz. Mas sendo o endereço do mandado e o réu estando lá, a gente vai tentar, primeiro, de todas as formas, convencer a pessoa a sair. A gente vai intimar o morador, vai intimar o réu, a gente pode estar falando com ele estar do lado de dentro, a gente vai explicar o máximo, vai tentar de tudo mediar aquele conflito ali para convencer o cidadão a sair. Se ele se recusar ou continuar se ocultando e a gente souber que está lá, a gente tem que proceder ao arrombamento. E aí, nesse caso, é fundamental estar com o apoio da polícia, porque se a gente está com uma pessoa que já está se ocultando, que não quer cumprir a determinação judicial, existe um risco
muito grande Sim. de algum tipo, ou de fuga, ou de E violência. ele pode estar armado. Pode estar armado, então tem que ter esse cuidado. E essa é a importância da gente fazer análise prévia, ou consultar na vizinhança, ou ter a sensibilidade de perceber se a pessoa está em casa ou não. Porque se eu não sei, e aí, eu vou ingressar à força na residência, no domicílio ou não? Olha o problema que eu tenho. Eu posso estar ingressando à força num domicílio sem necessidade, porque a pessoa não está lá, e eu não sei disso porque eu não fiz as pesquisas necessárias. Ou então, eu deixo de cumprir o mandado porque eu não sei, porque eu acho que a pessoa realmente não está lá, eu não fiz nenhum tipo de levantamento. O morador simplesmente me informa que a pessoa não está lá e eu vou embora. Principalmente se a polícia estiver do meu lado, porque Sim. eu já dei todos os sinais de que eu estou ali para cumprir um mandado dessa natureza. Se a pessoa não quiser ser encontrada, ela não vai ser encontrada. Pode ser que ela pague o débito, pode ser que não pague. E aí são outros cuidados que a gente tem que ter na execução da diligência. E a gente nem sempre vai saber ao certo, vai ter certeza se a pessoa está ou não está em casa. É difícil ter certeza, a não ser que você tenha visto, mas a gente pode ter grandes indícios. Ele costuma estar ali nesse horário. Ou o vizinho fala, não, ele chegou, eu vi. Então, se eu tenho muitos indícios, mas mesmo assim o familiar dele diz, não tá, e a vizinhança diz, a parte autora diz, e eu já suspeito que o cara está lá, eu vou ingressar. Mas se eu não sei, se eu não tenho indícios, a família ou os moradores dizem que não, o vizinho não fala nada, eu não pesquiso, não tenho nenhuma pesquisa prévia, o autor não fala, eu não sei. Né? Às vezes o cara está lá dentro, de braço cruzado, escondido debaixo da cama, só esperando você ir embora. Então, essa pesquisa é interessante. Ou mais ainda, você não sabe, e aí você não bateu aquele papo com apoio com o pessoal da polícia. Tá? Normalmente, o que eu gosto de fazer? Policiais, vocês são apoios aqui na diligência, é uma ordem de prisão civil, o cara não é bandido, vocês estão aqui no apoio, tá? A diligência é minha. Então vamos fazer o seguinte, para não alarmar a vizinhança e para nem alarmar os moradores. Fiquem numa posição estratégica que vocês possam, se forem acionados, eu dou um sinal para vocês, que vocês possam atuar, ou mesmo se eu não der um sinal, se vocês perceberem que a coisa ficou perigosa, vocês fiquem à vontade. Mas não apareçam logo de cara, porque a sua viatura, a sua farda, a sua arma, isso assusta as pessoas. E já aconteceu o caso de chegar, bater na porta de alguém, eu me identifico, é um documento para fulano, ele está em casa. Se o policial aparece naquela hora, qual que vai ser a resposta da pessoa? Não. É o quê, né? O que é isso aí? Pois é, eu estou procurando o Cleiton, eu chego na casa do Cleiton e encontro a mãe do Cleiton. Senhora mãe do Cleiton, olha, eu estou com um documento aqui para o seu filho. Eu sou o policial militar fardado. Nossa Senhora. Eu estou aqui com um documento para o seu filho. Obviamente a sua família já sabe que tem um processo, você já foi citado para pagar, então você já está apreensivo. Aí volta o oficial de justiça, olha, sobre um processo que ele está respondendo, eu queria entregar um documento para ele. Óbvio que eu não vou chegar para sua mãe e falar mandado de prisão, chama ele aí. Não. Óbvio que não, né? Eu vou pesquisar também sem ficar mentindo ou ludibriando a sua mãe, mas eu vou tentar colher a informação dela. Se chega o policial do meu lado e fala, boa tarde, O que é que você quer com ele? o Cleiton nunca vai estar em casa. Então assim, policiais, fiquem afastados, numa posição estratégica, fiquem de olho, ou eu chamo, ou se vocês perceberem perigo, vocês avançam. Certo. Mas isso é tudo um planejamento, como o próprio nome já diz, né? Prévio. Mas e se o cara não está em casa? Se ele está no trabalho dele? É um outro endereço, ele está no trabalho. E a gente já falou também que o trabalho tem uma área que é domicílio e tem a área comum que não é domicílio. Então as regras de violabilidade mudam. Se ele está numa área lá e eu posso entrar numa empresa grande, não é só uma salinha ali, é uma empresa maior, eu posso entrar. Certo. Não tem problema nenhum. A empresa não pode me barrar. Tá? E aí, como é que eu devo proceder? É diferente. Tá, Inclusive, eu ia até perguntar, a prisão pode ocorrer dentro da empresa, lá na área comum? A prisão pode ocorrer em qualquer lugar. É uma ordem de prisão. Qual que é a minha função? Prendê-lo. Prendê-lo. Então, onde quer que esteja. Obviamente que o ingresso forçado depende do endereço que consta no mandado, quando se trata de domicílio. Certo. A gente já falou isso antes também, né? Quando não é um domicílio, eu tenho acesso. Não tem problema. Então, imagina que o cara trabalha, é intuitivo falar sobre shopping, né? Porque é uma área de acesso comum, o cara trabalha numa loja. Por exemplo, o cara é vendedor de uma loja de shopping. Por que eu não poderia entrar no shopping? Eu estou com uma ordem de prisão, eu vou entrar no shopping. Certo. O que me impede de entrar na loja?
eu vou entrar na loja. Agora, a salinha onde o cara trabalha, o escritório dele, se ele for o gerente, isso área privativa, né? Área privativa, caracteriza domicílio, aí eu preciso ter ordem de ingresso forçado e, nesse caso, ser o endereço que consta no mandado. Sim. Tá? Mas se não é o caso, eu estou ali na área de venda, de exposição de roupa, de sapato, e o cara é um vendedor. Tá? Eu preciso chegar no shopping cheio de policial do meu lado e chegar invadindo, você está preso? Não precisa. Leva um colega oficial de justiça, trabalha em dupla essas horas, é muito melhor. Na verdade, em todos os casos, né? É melhor já trabalhar em dupla. Até para quando você está na residência e você quer que a polícia fique um pouquinho afastada, vá em dupla, porque um faz o diálogo e o outro fica de olho para ver se é o réu, se não é, para fazer o sinal para a polícia, para vir acompanhar. Tem todo esse jogo de cintura. Mas se ainda assim eu estou com o apoio da polícia? Tá? Ainda no exemplo do shopping, não tem problema nenhum. 1 ou 2 policiais entraram comigo no shopping, eu estou andando lá de boa, no hall do shopping. Eu posso muito bem falar, policiais, fiquem aqui, não precisa entrar na loja, fica aqui fora, de boa. Eu vou entrar, vou tentar identificar a pessoa, vou ver quem é, vou me identificar e vou dar ordem de prisão pro cara. Ele não vai sair correndo aqui no shopping, ou na loja, ou na empresa. Mas e se ele se esconder? E tá? aí? É uma situação à parte. Já a gente fala sobre isso. Mas, via de regra, não. Eu vou até apontar. Olha, tá vendo os policiais ali fora? Eles estão comigo, acompanhando a diligência. O cara já fica mais... Ele já sabe, tem Ele leva a sério, ali. Né? Leva mais a sério. Pois é. Mas os policiais não precisaram entrar e fazer aquele alarme no meio de um shopping, no meio de uma empresa. Entendeu? Então, venha conosco. Algema? Não, a gente já falou sobre isso. Então, ele vai sair tranquilamente conosco. Por que eu falo policiais? Porque, via de regra, o policial vai lhe garantir mais segurança, vai ter a viatura policial, você não vai colocar o preso no seu carro, que é o carro particular do oficial de justiça, né? Então, mesmo que você tenha estrutura no seu tribunal, ainda assim, opinião nossa, ainda é interessante você estar com apoio policial. A gente nunca sabe qual vai ser a reação da pessoa. Sim. Porque, assim, é uma medida constritiva, né? É você cercear a sua liberdade. Então, por mais que você seja um cara legal, bacana, gente boa, quando eu digo para você, você está preso, eu nunca vou saber qual vai ser a sua reação. Então, se eu tenho um policial aqui do lado, eu estou mais tranquilo. Imagina que o cara comece a fugir. O oficial de justiça vai começar a perseguir o cara? Eu posso até fazer, mas eu não tenho treinamento para isso, e essa não é a minha função. A gente pode acabar fazendo uma coisa errada, né? Pode acabar causando prejuízo para nós ou para a própria parte, sem saber como agir naquele momento. Então, o meu veículo tem uma sirene, por exemplo, eu vou perseguir o cara como? Né? Como que eu vou no trânsito? Policial, é a sua função. Entra, liga a sua sirene e vai perseguir o cara. Por isso que a gente toma todas as cautelas necessárias para, na hora da diligência, a gente não ter nenhum tipo de problema. Planejamento prévio, né? O planejamento é muito importante. Inclusive, essa história que o Daniel falou sobre como agir junto com a polícia, me lembra uma história minha. E eu acho que eu tenho história para tudo, na verdade. Porque ela tem a ver com o que o Daniel comentou e com a sua pergunta, com esse assunto de agora. Vou tentar encurtar ela, que ela é bem longa. Eu fui fazer uma outra prisão e o advogado da parte autora me acompanhou para me mostrar exatamente onde era o imóvel, era uma empresa. Ele falou, eu vou estar lá, né, eu te aponto o local, se for possível eu te aponto a pessoa. Eu falei, perfeito, porque eu fiz esse contato antes com eles. E eu cheguei no dia, estava lá o advogado, ele estava na esquina, né, no carro dele, e ele me falou, olha, é aquela empresa ali, mas o réu, ele deu uma saída, eu vi ele saindo, e ele foi até aquele estabelecimento. E aí eu já tinha acionado a polícia para acompanhar, por isso eu não fui fazer a diligência naquela hora. Fiquei aguardando ali alguns minutos e o cidadão voltou. E eu lembro porque ele estava com uma camisa cor de vinho, bem chamativa. Deu para ver a pessoa, né? Deu para ver o rosto, estava próximo, e ele voltou para a empresa. Bem, chegou a polícia, conversei com os policiais, expliquei todo aquele procedimento e pedi, pessoal, por favor, fiquem aqui do outro lado da rua. Eu vou atravessar a rua e vou conversar com o rapaz na porta da empresa. E vou convidar ele, vou intimar para que ele saia e para que venha com a gente. Se ele causar algum tipo de problema, se ele se esconder, se ele se recusar, eu chamo vocês para fazer a prisão de maneira forçada. Mas isso, para mim, pelo menos, nunca foi necessário fazer prisão dessa forma. Eu sempre consegui convencer todo mundo. O cara é um bom samaritano, né? É só saber conversar. E tem que ter um pouco de sorte também, depende de com quem a gente está lidando. Eu sei que eu cheguei na porta da empresa, eu bati na porta. Assim que a pessoa abriu uma moça, ela abriu a porta, que eu disse,
Boa tarde, eu percebi um vulto aqui do meu lado. O encosto. Era o comandante da guarnição, do policial militar. Boa tarde. Aí eu falei, poxa, e agora? Ô José, eu pedi pra tu ficar lá. Já era diligência. Pois é. Aí eu falei, gaguejei na hora, né? Porque eu fiquei sem ação naquele momento. Boa tarde, eu sou oficial de justiça, eu vim aqui porque eu preciso conversar com o senhor fulano de tal. Aí ela olhou pro policial, ela nem me viu, ela só olhava pra farda do policial e falou, alguém vai preso. Porque o oficial de justiça não sai por aí prendendo todo mundo, né? E aí ela olhou, tá, só um minuto, e saiu toda desconfiada. Aí voltou um senhor, que não era o réu. Ele olhou pra mim e disse, pois não. Como se fosse ele. Falei, oi fulano, boa tarde, eu vim falar com o senhor fulano de tal. Ele, não, ele não está, mas você pode me dizer o que é. Eu trabalho com ele. Só que eu já sabia que ele estava. E aí? Aí eu olhei novamente para o meu amigo policial, olhei para frente e falei, olha, é o seguinte. E aí, encurtando a diligência, eu informei que eu já sabia que ele estava lá, insisti para que ele saísse. Houve uma certa resistência. O rapaz me disse que ele não queria sair, que ele não ia sair de jeito nenhum. E por que ele não ia sair? Porque ele já estava sabendo que ele quer ser preso. E eu nem tive a oportunidade de conversar com ele, de explicar, de convencer. E aí, o que a gente ia ter que fazer? Ia ter que invadir o estabelecimento. Eu tinha que cumprir aquele mandado. Ele estava ali, era um domicílio, eu tinha ordem. Então a gente ficou ali uns 20 minutos conversando. Expliquei, pedi para chamar, expliquei de novo, expliquei quais eram as consequências. Eu sei que no final das contas, ele saiu, mas até ele sair, já tinha chegado o familiar dele. E aí você sabe, chega o familiar, começa aquela complicação, e já tinha gente chorando. Complicou muito a diligência. Eu consegui cumprir, não houve necessidade do uso de força, mas a situação foi bastante complicada. Então, essa é a importância de você saber a hora de estar com a polícia do seu lado ou não. Você pode acabar comprometendo a sua diligência. E mais, se eu não tivesse visto que o réu tinha entrado, se o advogado não tivesse me apontado dizendo quem era o réu que tinha entrado, eu provavelmente não iria invadir a empresa. A gente geralmente presume que as pessoas estão de boa fé, e se a pessoa me informou que ele não estava, eu ia perguntar o horário que ele iria voltar, que horas eu posso encontrar, ou outro local. Mas aí eu tive até um pouco de sorte, porque a gente viu a pessoa entrando e saindo. Essas são as consequências de você não preparar bem a sua diligência. E fica um cenário muito, vou dizer dramático, porque a parte ré chama o advogado, e vem família, e a família se envolve, e o oficial de justiça tenta ser imparcial ali do lado, não querendo se envolver com a família, mas também eu não posso ser um bloco de gelo, de pedra, e não dar nenhuma informação ali para a família de que se trata. Vê como fica delicada a situação? Sim. E meu objetivo é assim, está aqui na minha cabeça, o meu alvo é entrar, pegar o réu e prender. Mas eu não posso ser um robô que só... Não devo ser um robô, entra, pega o réu, arromba aí, vai policial. Peraí, a gente fala tanto em mediação de conflitos, né? Então vamos tentar tornar a coisa aqui um pouco mais fluida, mais fácil. Porque embora eu possa, mas não é a minha primeira opção fazer uma entrada forçada na empresa, pedir para o policial arrombar e, poxa, você está embaraçando a diligência, vai preso também. Eu posso fazer isso? Cara, eu posso, mas calma lá, né? Nem sempre é oportuno, né? Pois é, mas vê o quanto essa preparação prévia ou a falta dela pode atrapalhar a diligência? Sim. É só o simples fato do policial, da figura do policial estar ali junto, já espanta muito as pessoas. Tá? E aí? Mas e aí? E se o cara não permitisse o ingresso? O dono da empresa. Mas é prisão, então já está no mandado que você pode. E se o endereço da prisão é diferente? Vamos dificultar a coisa? Aí não pode. Mas você tem uma ordem de prisão. Você está no trabalho do cara, no domicílio do cara. Você sabe que o cara está ali. Você sabe que o cara está ali. A sua ordem de prisão é pro cara, mas o endereço está lá na casa dele. Aí você descobriu, a autora informou que ele está lá, você achou e está ali. Ele falou, olha, aqui é o domicílio, eu não permito que você entre. Então vamos esperar. E agora? Uma hora ele tem que sair. Uma hora ele tem que sair. Ou eu espero ele sair, é uma opção. Ou eu convenço, né, como eu fiz nesse exemplo que eu dei, eu convenci ele a sair. Ou então, dependendo da complexidade, você pede autorização do juiz, comunica ao juiz. Naquele momento? Naquele momento. E tenta autorização para invadir aquele local. E aí o juiz vai ver a necessidade
de se fazer aquilo ou não. Nem sempre é tão prático, né? O oficial ali na hora ter um verdade. contato direto com o juiz ou até falar na secretaria e o juiz está disponível na secretaria, ele responder ali na hora, às vezes é muito difícil. Talvez nas comarcas do interior isso seja um pouco mais fácil, porque o oficial normalmente tem um contato mais direto com o interior, dependendo do tamanho da comarca, né? E a gente consegue essa resposta mais rápido. Então assim, juiz, a situação é essa. E aí? Se ele disser vai, você vai. A ordem não está no papel, mas a ordem veio do juiz. Uhum. E se você não consegue falar com o juiz? Aí eu presumo que tem que esperar ele sair. Aí você monta um cerco e um dia ele tem que sair. Uma hora ele vai sair dali. Isso. E se for uma sexta-feira, 4 horas da tarde, aí complica, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado com tudo. Não é fácil manter esse contato com o juiz na hora da diligência. O juiz pode não estar disponível, pode não ser no horário do expediente do fórum, pode ser que ele esteja substituindo em outra unidade, principalmente se você trabalha em central de mandados. Às vezes você nem conhece o juiz. Então me gera uma outra dúvida. Você deu esse exemplo da sexta-feira às 4 horas da tarde. O cerco está montado. Passou do horário da diligência. E aí? Se ele sair, eu posso ou não? Se ele sair, Sim. ele acabou de sair do domicílio. Lembra da Constituição Federal? Sim. O lar é inviolável, Uhum. ele acabou de sair do lar. Mas eu acho que eu entendi a sua pergunta. Você está falando em relação ao horário. Sim, o horário. O horário da diligência. Vamos lá. Porque o horário da diligência tem o arco, né? Se ele saiu do domicílio, tudo bem. Eu poderia aprender. É essa a resposta Mas direta para em ele. que horário, né? Em que Uhum. horário? Se ele saiu meia-noite, eu posso prender Isso, ele e meia-noite? Olha só, a minha diligência ela tem que iniciar entre as 6 da manhã e as 20 horas. Esse é o horário da diligência do processo civil, inclusive nas prisões, de segunda a sexta. Não posso cumprir mandados dessa natureza em sábados, domingos, nem feriados. Certo. Tem que ser de segunda a sexta, das 6 da manhã às 20. Se por um acaso isso acontecer, que é uma situação excepcional, eu nunca vi, mas é Muito possível. excepcional. É um E cerco montado, né? Estou aqui jogando pegadinhas para vocês. E a gente tem que estar preparado com isso, porque pode ser uma situação em que ninguém consegue cumprir esse mandado de prisão, uma pessoa que vive se evadindo, que tem condições financeiras, e é importante efetuar a prisão dessa pessoa, e você como oficial vai lá e consegue identificar onde ela está, e ela não vai sair. Então, se acontecer dela sair meia-noite, e você começou a sua diligência dentro do horário, a sua diligência pode se prolongar até o horário que for necessário. Não é razoável você permitir que a pessoa se evada do local no qual você está aguardando só porque passou do horário. Sim. Não é. O que você não pode fazer é invadir o domicílio durante a noite. Por ser uma garantia constitucional, mesmo com mandado judicial, só pode invadir durante o dia. Mas você pode cumprir o mandado da noite sim, até as 20 horas. Então fica lá esperando até ele sair. Fica esperando. Isso dificilmente vai acontecer, mas em tese é possível. Se for no trabalho, acho que é mais fácil, né? Porque a empresa vai Ele fechar. vai dormir lá dentro, vão levar uma quentinha pra ele vai ligar pro advogado, Nossa, vai. Você não dormiria não no trabalho à noite? Até o seu advogado resolver no dia Com seguinte? força. Pague suas dívidas. Mas é a situação de a pessoa quando está instruída, e a pessoa deve ser instruída. Eu estou em casa à noite, o oficial de justiça tem a ordem de prisão, eu sei que o cara está em casa, mas está à noite. Mesmo que eu tenha a ordem do ingresso forçado, eu não posso entrar, a gente já falou sobre isso antes. O que a gente faz? Monta um cerco. A minha diligência começou à tarde, né? Então, monta um cerco. Quando der 5 horas da manhã, aqui na nossa região, né? Quando for possível, entre o horário do relógio e o horário do sol, no primeiro minuto, aí a gente já pode ingressar. Aí a ordem de arrombamento de dia, né? Resumindo, de dia, a gente pode fazer a entrada forçada e efetuar a prisão. Mas a resposta é essa, montar o cerco e não deixa o cara sair. Se o cara sair, ele está se entregando. A melhor solução, na verdade, é evitar fazer diligências dessa natureza da metade para o final da tarde e evitar fazer em vésperas de feriado, em sextas-feiras, porque pode ser que aconteça algum imprevisto e a diligência se estenda. E, por exemplo, se você prender uma pessoa numa sexta-feira, é muito ruim porque dificilmente ela vai conseguir ser solta. Eu não estou defendendo aqui que a pessoa tem que ficar presa ou tem que ficar solta. A gente não vai entrar nesse mérito. Mas às vezes você foi preso e você pagou imediatamente. Você não tem o direito de ser solto. Sim. É um direito seu. Se resolveu, Só que né? até a justiça processar aquilo, até o juiz dar a decisão, se é que a gente ainda está no horário do expediente. Aqui em Maceió, por exemplo, sexta-feira, o expediente é pela manhã do judiciário. Então se eu fizer uma prisão à tarde, a secretaria não vai estar disponível. A gente tem que puxar aqui um assunto que ele é bastante comum, sobretudo nas comarcas do interior. Porque falar na capital normalmente tem uma estrutura
dentro do Tribunal de Justiça ou quando não tem o acesso ao apoio da polícia é mais fácil, mas quando isso acontece no interior, sobretudo os interiores pequenininhos, as comarcas pequenas, né, onde a polícia não tem tanta estrutura disponível assim, e até mesmo o oficial de justiça, por a comarca ser pequena, o oficial de justiça já conhece mais as pessoas até pelo nome. As pessoas também conhecem aquele oficial de justiça, né? Doutor aqui, doutor lá, vem o mandado, já sei quem é, já sei onde mora. Né? É muito comum isso nas comarcas de interior. Como é que a gente faz? Vai só o oficial? Eu já conheço fulano. Fulano é tranquilo, fulano é gente boa. Eu vou chegar lá com o mandado de prisão, ele vai entender, eu vou levar ele até a delegacia ou até o lugar que o juiz determinar. Como é que se faz nessa hora? Será que é interessante com a polícia? Cara, isso vai depender muito. Eu estou fazendo uma pergunta e já estou até lhe dando a resposta, facilitei a sua vida. Isso vai depender muito da comarca, vai depender muito do oficial de justiça. Tem oficial de justiça que gosta de fazer esse tipo de diligência, tem outros que se sentem mais inseguros. As mulheres, às vezes, se sentem com um pouco mais de medo, né? Afinal de contas, esse tipo de prisão geralmente é prisão civil de homens, geralmente. Então, as mulheres indo sozinha, elas ficam mais receosas. Então, como fazer? Depende muito do oficial de justiça. Né? Às vezes o oficial tem um outro colega oficial de justiça. Olha, vamos lá comigo, a prisão. É a prisão de fulano, eu já conheço ele é tranquilo, ele vem com a gente. Tá? Então depende muito desse sentimento. Mas assim, recomendação nossa. Se for possível, sempre vá com apoio policial. Porque a gente nunca vai saber a reação da pessoa. É normal a gente chegar, mesmo que seja um colega, um conhecido, colega não, mas um conhecido, fulano, seguinte, oficial de justiça, lembra de mim? Opa, tudo bom? Vim trazer aquela intimação aquele dia aqui na situação do interior, né? Olha, aconteceu assim, 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 o senhor não pagou, ou o senhor não informou que já pagou, ou o senhor não justificou que não pode pagar. Aí o juiz mandou, e lá no final, depois que a gente conta a história, a gente diz, o senhor está preso. Quando a gente diz essa frasezinha, o senhor está preso, daí em diante tudo pode acontecer. É imprevisível. Não dá para saber, pô. Não dá para saber. Mesmo se for uma pessoa mais conhecida, que você já tem assim uma noção, a pessoa tranquila, a pessoa da fazenda, do sítio, você nunca vai ter certeza se vai fugir, se vai se esconder, se vai brigar com você. Você nunca vai ter certeza, você vai estar cerceando a liberdade do cara. Então assim, se for possível, vá com apoio policial. Tá? Sobretudo quando a gente está tratando das comarcas da capital. Né? Você normalmente tem mais apoio e você raramente conhece a pessoa. Tá? Mas o oficial de justiça já não citou? Já, mas não fui eu. Sim. Né? Os volumes são tão grandes que são os colegas que fazem a citação, depois o mandado de prisão, se vier, vem para mim, vai para o Mauro, não é a mesma pessoa. Então não sei quem eu vou encontrar lá. Então, sempre que possível, chame a força pública para acompanhar a diligência. Isso que o Daniel falou no interior, de você conhecer todo mundo e tal, isso vai acontecer muito quando você tem uma única unidade, porque aí você tem geralmente 2 oficiais de justiça e são eles que realizam todos os atos. Acaba conhecendo todo mundo. E vai depender muito do perfil do oficial de justiça, do caso concreto, da estrutura da polícia, do preparo dos oficiais. Vai depender. Tem gente que prefere fazer sem a polícia. Eu conheço gente, inclusive, que já cumpriu mandado de prisão sozinho. Nossa. Foi lá sozinho, foi intimar o cara. Na hora que intimou o cara, não era intimação, era prisão. E ele já estava conversando com o cidadão. E ele levou na boa. Deu tudo certo. Geralmente vai dar tudo certo. Mas a gente não pode correr esse risco. Eu já cumpri mandado de prisão com um colega sem a polícia também. Né? A gente sabia dos riscos, mas ele já era uma pessoa, um cliente, digamos assim, desse meu colega oficial. E ele falou, não, Mauro, vamos lá, tranquilo, eu sei que vai dar tudo certo. E a gente tentou, na verdade, chamar a polícia. A gente tentou, só que a polícia estava demorando e não ia. Aí ele falou, quer saber? Vamos, Mauro, é tranquilo. A gente foi, fez, deu tudo certo. Mas a gente não recomenda. Não é o ato mais prudente de todos. Tem que ser feito com muito, mas muito cuidado mesmo. Até porque uma prisão civil, no meio da diligência, ela pode se tornar uma prisão criminal. Sim. O cara pode cometer um crime durante a prisão. Ele pode começar a lhe desacatar. Sim. E se o cara tentar fugir, é crime? Não é crime. A tentativa de fuga é uma dúvida que muita gente tem. Mas a fuga ou a tentativa não é caracterizada crime. O crime, na verdade, é quando você
favorece alguém, você auxilia alguém a fugir. Isso tem previsão no Código Penal, artigo 351, você promover ou facilitar a fuga de alguém. Mas você fugir não tem previsão, então não dá para dizer que é um crime. Até porque é algo que não se pode exigir de alguém, né? Não evite a sua prisão. Né? É meio contra... Todo mundo quer evitar a sua prisão. Então, o legislador não colocou essa previsão, então não é considerado crime. Agora, um desacato, uma ameaça... E uma desobediência. Você está preso, saia da sua casa, não sai. Venha com a gente, não vou. Não é razoável, porque se não é crime você fugir, como é que vai ser crime você não dar um passo para frente? Não faz sentido. Esse ato não foi previsto pelo legislador. Então a ocultação também não é crime. Não. O que você pode aplicar e que a gente vem recomendando todo mundo aplicar é ato atentatório à dignidade da justiça, que é um ilícito civil passível de multa. Qualquer pessoa que criar embaraços à efetivação de uma ordem judicial está sujeito a isso. Então, se a pessoa cria algum embaraço, se o morador, se o porteiro, se o dono da empresa, se eles criam esse tipo de embaraço, você pode alertar que aquilo ali é um ato atentatório. Mas isso aí é no caso de terceiros, né? O próprio réu, Também. se ele criar embaraços à sua prisão, pode responder civilmente por isso. Ele pode ser preso e ainda pagar multa. Nossa, e ainda pagar a dívida de alimentos. Isso Amigo, é possível. colabore, por favor. Isso em tese, tá? A gente nunca viu isso acontecer. Porque a gente difícil, está falando aqui em tese, porque Fala. você criar embaraços é uma das causas de ato atentatório à dignidade da justiça. Mas falou em prisão, é imprevisível. Então pode ser que aconteça, ou se já aconteceu com algum dos colegas que está assistindo o vídeo aí. Né? Pode ser. E no caso dessa prisão aqui, embora seja de fato prisão, é uma medida do juiz para que force o réu a fazer o pagamento. Mas mesmo assim, se ele não fizer, e essa prisão tem um tempo determinado, o juiz já diz prenda por tanto tempo e depois desse tempo coloca em liberdade, mesmo assim, se ele for colocado em liberdade e não pagar, a dívida continua. Ele pode ser preso novamente e essa prisão ser renovada até ele fazer o pagamento. Ou provar que não pode, aquela coisa toda que a gente já falou. Então, assim, você é citado, pague, você não se manifesta no processo, o juiz prende. Nessa hora que você está preso, você vai dar um jeito. Você vai dar um jeito. Olha, eu já paguei, então toma aqui, eu quero pagar agora. Isso me gera uma dúvida quando você fala do tempo de prisão. Esse tempo pode variar? Ou tem um tempo determinado? Tem um limite sim. O Código de Processo Civil estipula um limite máximo de 90 dias, de 3 meses, na verdade, para a prisão do devedor de alimentos. O juiz normalmente determina um prazo de 30 dias. Se ele for solto e não pagar, ele pode ser preso novamente até completar 90 dias. Depois de 90 dias, ele não pode mais ser preso por aquela dívida. Não, peraí. Então vamos esclarecer. Quer dizer que você tem 90 dias aí. Pra esse, tô preso, tô solto. Tô preso, tô solto. Beleza. Passou os 90, você não pode ser preso mais? Por essa dívida, não. E como é que se resolve se ele não pagar? Como é que resolve daí? Entra com processo de execução. Tem hora dos bens, avaliação dos bens. A gente vai para o procedimento normal, né? Que é a mesma coisa que a gente faz com aquele débito anterior a 3 meses. Você penhora os bens do cara, leiloa, se for o caso, para poder auferir o valor. Você concorda que a prisão acelera muito mais esse pagamento? Sim. Muito mais. Você Sim. vai estar preso. Você sabe aonde você vai estar preso, com quem você vai estar preso, em que situações você vai estar preso? Eu gosto de levantar essas questões assim, porque sempre tem um mala, né? Sempre tem um mala que não vai querer, vai arrumar um jeitinho de se safar e tal. É por isso que eu perguntei. Passou 90 dias, o cara não precisa mais pagar? Mas quem quer ficar preso 90 dias, né? Eu já ouvi falar da pessoa ficar presa aí uns 30. Além disso, eu não me recordo. Normalmente alguém dá um jeito. A família vai dar um jeito, o advogado vai dar um jeito. Cara, na hora da prisão, o réu quer dar um jeito. Sim. Tá? Já teve casos que a gente tomou conhecimento em que a gente dá a voz de prisão, o colega oficial deu a voz de prisão, e o réu na hora, não, peraí, eu vou pagar agora. E aí? Vocês recebem? Como é que faz? Cara, esse é um grande problema. Então, mais uma vez, essa é a situação em que o oficial tem que estar ligado. O oficial puxa a maquineta. Não,
Hoje em dia é fácil, né? QR Code. Manda ver. Primeiro, receber em dinheiro já Sim. não vamos nem comentar por aí. Lógico. Mas aí o réu é um cara instruído, eu vou fazer um depósito judicial agora e vou lhe entregar um comprovante. Pois E é. aí, o oficial pode? O oficial deve suspender a prisão por conta desse pagamento? Eu responderia focando na questão de que não é atribuição do oficial de justiça analisar petição ou analisar pagamento. Será que cabe ligar pro juiz na hora? Poderia, porque isso cabe ao magistrado, a decisão. Ele vai ter que fazer uma análise de quanto foi pago, vai ter que ver questão de juros, se foram os últimos 3 meses, se não foram, é uma análise jurídica que cabe ao magistrado. Nós entendemos, eu digo nós porque eu acredito que o Daniel concorde comigo, que você analisar pagamento, suspender diligência para o réu que quer pagar no momento da sua prisão é inadequado. Porque o prazo para ele efetuar esse pagamento já passou. E alguns dizem, mas a finalidade da prisão é efetuar o pagamento. Então se ele já está efetuando o pagamento, perdeu a finalidade. Paradoxo. Mas eu não posso, eu, oficial de justiça, não posso analisar o pagamento naquele momento. A minha função é cumprir o mandado. O pagamento não foi realizado, a ordem judicial é essa. Vai saber lá se o pagamento vai ser conforme devido. Então, por conta disso e por conta da estrutura do judiciário, e até mesmo, eu não vou dizer isso de forma a punir o réu, a ideia não é essa, mas nós tivemos todo o procedimento legal para chegar até aquele momento, tudo feito conforme a lei, o réu não fez por livre e espontânea vontade, e se ele esqueceu, vai ser um ônus que ele vai ter que assumir. Então qual é o procedimento ideal ao nosso ver? Cumpre o mandado de prisão, ele não vai pagar imediatamente, então ele vai ser conduzido até a delegacia. E lá ele paga. Lá ele efetua o pagamento, vai aguardar um momento até que o juiz analise e decida, e logo em seguida ele vai ser posto em liberdade. E ele não vai ser misturado com os demais réus, porque existe essa separação entre o réu do processo criminal e do processo civil. Então não é uma saída adequada. E quanto a isso, a gente já viu, inclusive, processo administrativo, tá? Em que o oficial de justiça, para tentar resolver o problema, e de boa fé, a pessoa estava de boa fé, deixou de efetuar a prisão porque a pessoa efetuou o pagamento, demonstrou, fez o depósito do valor até superior e demonstrou o pagamento. E o oficial de justiça certificou e devolveu. Era uma carta precatória. O juízo deprecante, né, no caso o juiz que deu a ordem, ele comunicou à nossa corregedoria para que o oficial de justiça fosse punido por descumprimento da ordem judicial. Nossa. A ordem é prenda, não é a ordem receba o pagamento. Né? Isso não significa que o oficial de justiça seja incapaz de pensar, Sim. mas demanda uma análise de processo, demanda uma correção, demanda algumas contas de atualização do valor. Tem um trâmite, né? E não é o momento da diligência, não é o momento disso ser analisado. Sim. Né? Lembra que a gente falou no início desse bate-papo aqui? Sempre que chega a citação, ela chega levando a informação para o réu tomar uma decisão entre 3 opções: pagar, provar que já pagou ou justificar que não pode pagar. E o juiz dá prazo. E aí, na inércia do réu, ele não falou nada, ele não deu bola para a ordem do juiz. Então, prenda. O ônus da omissão dele vai ser dele mesmo. Agora, tem outro exemplo que aconteceu comigo, porque tudo acontece comigo. O Mauro é o homem dos exemplos. Acontece tudo comigo. Eu fui cumprir um mandado de prisão e eu fiz aquela análise prévia no processo. Fui olhar o processo e eu observei que havia uma justificativa do réu. Ele justificou a impossibilidade de pagar a pensão. Até aí tudo bem. E o juiz deu um despacho dizendo assim: diante do não pagamento, da não comprovação e da não justificativa quanto à impossibilidade, determina a prisão pelo prazo de 30 dias. Aí eu olhei e falei, como não justificativa? Mas está aqui nas folhas tais, eu li, conferi, estava lá, ele justificou. Ou seja, foi um erro. O magistrado não viu que existia aquela peça nos autos, dentro do prazo, inclusive. Não, eu percebi que aquilo dali foi um equívoco. Aí é diferente. Eu estou com uma ordem judicial, mas ali existe um equívoco. E era um equívoco plenamente justificável, porque foi um processo digitalizado. Então, a ordem das peças estava trocada. Nossa. A justificativa estava lá em cima. Eu vi porque eu fui dar uma olhada no processo. Então, quando o magistrado analisou, ele não olhou a parte anterior. E aí, o que eu fiz? Aí, nesse caso, eu não cumpri. Eu certifiquei, dizendo que existia uma justificativa que estava pendente de análise.
Não tive nenhum problema. A justificativa foi analisada e o juiz revogou a ordem. Então, por isso é importante fazer essa análise prévia e ter o cuidado para saber quando é que eu vou cumprir ou não cumprir. Geralmente a gente pode não cumprir uma ordem quando a gente percebe um equívoco. Aí é razoável. É como eu já falei, vocês já falaram e eu vou reforçar. É uma situação bem delicada, prisão. Então, se a gente não olhar a fundo cada detalhe, não adianta que a gente pode se passar e pode acontecer algum problema, né? Como é que o oficial de justiça pode ainda nesse cenário, percebendo que o réu tem boas intenções, tem boa vontade, quer resolver o problema, quer efetuar o pagamento, como é que o oficial de justiça pode agir em prol dessa solução processual? Primeiro ponto, cumpra a ordem do juiz. Segundo ponto, você pode facilitar a vida do cara. Olha, dá uma ligada para o seu advogado, fala com ele agora, você não é bandido não, aqui está a força pública, já estão aqui os policiais, ou seja, você não vai mais para lugar nenhum, já deixa isso esclarecido para ele, mas dá uma ligada para o seu advogado, explica para ele, toma aqui a cópia do mandado. Sua esposa está em casa, tem algum familiar, sua mãe, sua irmã, seu irmão, chama ele. Olha, o senhor está sendo preso agora, fulano, fulana, ele está indo agora, essa aqui é a cópia do mandado, para efetuar o pagamento, ligue para o advogado, cabeçalho aqui do mandado, tem aqui o endereço da secretaria, tem aqui o telefone, o e-mail, entre em contato lá com o pessoal para agilizar o pagamento, e assim que agilizar esse pagamento e justificar nos autos, o juiz vai libertar o réu. Tá? Então essas são as formas em que o oficial de justiça pode ser proativo, inclusive na hora da prisão, o senhor vai conosco agora, o senhor quer pegar uma mochila, algumas roupas, alguma coisa assim, já aproveita para o cara, senão ele vai ter que esperar o dia de visita, vai ter que entrar no horário lá da família para visitar onde ele vai estar preso. E não tem nada demais deixar o cara fazer isso. Claro que se ele tiver um familiar, o familiar vai lá dentro. Como o Mauro falou no exemplo dele. Porque se for o próprio réu, a gente nunca sabe se tem uma saída na parte de trás da casa, de que forma ele volta. Ou então, o senhor se importa dos policiais irem com o senhor, enquanto o senhor pega lá suas coisas, seus pertences para levar para a prisão? Ou então o familiar faz. Então o oficial de justiça pode ter esse jogo de cintura, afinal de contas não é um criminoso, não é um marginal. Você pode ter no máximo um mala, na pior das hipóteses. Mas essa é uma forma de deixar o processo mais efetivo, tá? Explicando para a família os detalhes de como eles vão poder resolver enquanto o réu está indo para a prisão. Aí mas e se não tiver ninguém da família? Por exemplo, se você prendeu o cara no fórum? Você prendeu o cara no fórum? Já houve. Acontece. Já você houve. sabe que o cara vai ter uma audiência. Já houve. Certa vez, nas antigas, tinha um cara que precisava tirar a habilitação, acho que ele ia ser taxista. Sim. E ele precisava das certidões negativas. E ele alguém orientou, dá um pulinho lá no fórum, não era digital ainda, dá um pulinho lá no fórum e lá você pega as suas certidões negativas. Lascou-se. Chegou o momento que ele precisou pegar a certidão negativa criminal. Nesse tempo, eu trabalhava na 7ª Vara Criminal, que é o primeiro tribunal do júri, aqui em Maceió. E o cara chegou lá. E aí ele falou com o pessoal da secretaria, eu vim aqui pegar minha certidão negativa criminal, preciso ir lá para o trabalho, o pessoal pediu esse documento, então me disseram que era aqui. Aí o pessoal da secretaria, pois não, só um minuto. Aí foram analisar e tal, para entregar a certidão a ele, e viram que tem um mandado de prisão contra ele. Quem analisou o processo foi uma estagiária, à época. E a estagiária não pode dar a voz de prisão na hora. O que ela fez? Ela me chamou. Daniel, aquele senhor ali, ele veio procurar isso, mas tem esse mandado aqui. Não teve história. Eu liguei para o pessoal da guarda do fórum, pedi que eles dessem um pulinho lá na secretaria. Cheguei para falar com o cara, o senhor é fulano, sou eu mesmo. Identifiquei. Olha, o senhor veio aqui pedir uma certidão negativa, mas sua certidão está positiva. Tem mandado de prisão por isso, o senhor está preso. Aqui já está a força policial. E o cara foi lá inocentemente, pediu uma certidão negativa, não estava negativa, ele foi preso. E agora? Ele ficou gelado, né? Travou. E agora, a gente tem que comunicar à sua família o fato do senhor ter sido preso. A propósito, se o senhor está com o telefone aí, ligue para sua esposa. O senhor é casado? Ligue para sua esposa. Aí eu lembro, ele falou bem assim, eita mulher, fui preso, olha. Deu ruim. Deu ruim. Enfim, a gente explicou isso para ele e aí nesse dia ele ficou lá na própria guarda do fórum, até vir para o policial e encaminhar para onde ele seria preso. E aí era um processo
criminal, é diferente disso que a gente está falando aqui hoje, era uma outra situação. Mas assim, no fórum, né, ele fez a comunicação à família, como deve ser feito, se o oficial de justiça puder, tiver fácil ali, o próprio oficial já pode fazer essa comunicação à família, ou pedir que o réu faça, ou se não, aonde ele for entregue na delegacia ou no presídio, o presídio também faz isso, é um direito que ele tem. Essa comunicação à família está prevista no Código de Processo Penal. Sempre que alguém for preso, você tem que comunicar sobre a sua prisão e sobre o local da prisão, para que as providências possam ser tomadas pelos familiares. E a gente, quando cumpre o mandado de prisão, é comum que a família esteja presente na residência ou o próprio réu entre em contato. Então a gente já tenta sempre que possível providenciar isso e já faz constar na nossa certidão no auto de prisão. Se não for possível, aí essa comunicação vai ser feita pela Polícia Civil, pelo local que for responsável depois pela sua guarda. Mas se a gente puder fazer, a gente já adianta, que já resolve o problema e não joga o problema para o próximo, né? Não é interessante fazer isso. E aí a gente falou do réu sendo preso no fórum, né? Existe uma situação, que é uma situação que a gente tem que entender os dois lados do réu e do oficial de justiça, ou do judiciário em si, que é quando o oficial de justiça está com mandado de prisão, tem o contato do réu e convida ele para dar um pulinho no fórum. Senhor fulano, dê um pulinho aqui no fórum, tem um documento para o senhor. E não avisa ele que é um mandado de prisão, obviamente, né? Porque senão ele não vai. É lógico. E o cara vai lá de boa fé receber o documento. E na hora, diferente desse exemplo que eu dei há pouco, e na hora, olha, o senhor está preso. Por conta disso. O que é esse cenário? Tem vantagens e desvantagens para um lado, para o outro, para o oficial, para o réu. Já tô imaginando ele ligando, deixa eu mulher, deu ruim aqui. Deixa eu perguntar pro Cleiton, e se não acontecesse com você, Cleiton? O oficial de justiça te liga, você sabe que tem um processo lá, você vai lá para receber sua intimação, o que você vai achar? Qual vai ser a sua sensação? Eu, Cleiton, iria numa boa. Certo, você iria lá, porque é o seguinte, se você soubesse que tinha um mandado de prisão, você ia procurar o seu advogado, Não, lógico. ia tentar resolver. Mas aí você não sabia e o oficial te convidou porque disse que tinha uma informação para você. Eu ia. Você ia, Torando sim. um pino. Aí você ia ser vai preso. ir. O que Nossa, você ia achar em relação a isso? Você assim, não, você foi preso. Lá, né? Você chegou lá de boa fé, o oficial que te chamou lá lhe recebeu. Quando você chegou, já tinha os 2 policiais ali perto, você está preso. Não volta para casa hoje. Você vai para prisão, para cadeia. E aí, tranquilo? Achou bom? Fui sabotado. Eu pensaria na hora. E na próxima vez que um oficial de justiça fosse lhe procurar, você iria fazer o quê? Entendeu? Queria Se nem algum saber. outro oficial de justiça te chamasse para um fórum outro dia, você iria? De forma O que alguma. você iria dizer para os seus amigos em relação a isso, seus familiares? Se alguém ligar pra você mandando ir no fórum, não vá. Pois é. Esse é o meu ponto de vista. É perigoso fazer isso. É perigoso. Assim, de qualquer forma, já existe um mandado de prisão contra você. Sim. Se eu chegasse na sua casa nesse mesmo dia, nessa mesma hora, e lhe prendesse lá, você também não ia ter oportunidade disso ou daquilo, da mesma forma. Sim. A questão é que é como se fosse uma armadilha, entre aspas, do oficial para o réu. A gente tem que ter um pouco de cuidado. Ele está chamando o cara, ele pode se sentir traído. Eu estou usando palavras aqui entre várias aspas, tá? Não parece honesto, né? Pois é, a justiça fazendo uma coisa que não parece honesta, e a gente precisa ter um cuidado de expressar isso, como uma desvantagem. Certamente, no futuro, quando o oficial ou outro oficial entrasse em contato com essa pessoa, ela ia ficar, já sabe a história do gato escaldado? Sim. Ele não vai de novo. E ele vai conversar com os colegas, poxa, aconteceu assim, o oficial me ligou, eu fui lá no fórum, quando eu cheguei lá, caramba, aí o outro colega oficial pode pensar, mas já não é mandado de prisão, ele não ia ser preso de qualquer forma? Mas existe meios e meios. Né? Ainda é diferente. Pode ser que fique o sentimento de fui enganado. Sim. Gera um certo descrédito para a justiça e para o próprio oficial. Poxa, sabe, as pessoas costumam confiar na gente. Uhum. Elas não gostam da gente, mas elas costumam confiar na gente. A gente faz um trabalho que envolve até muita diplomacia. Então, se a gente começa a usar alguns artifícios nesse sentido, eu acho que existe mais prejuízo do que benefício. Esse é um assunto complexo, isso demanda muito do entendimento pessoal. Tá? Porque se eu olhar de uma outra ótica, eu posso trazer vantagens disso. Por exemplo, eu não fui na sua casa com polícia, eu não constrangi a sua família com sua prisão, eu não criei um alarde na vizinhança, poxa, o Cleiton foi preso, o que será que ele fez? Será que é um bandido? Ele roubou quem? Tá? Eu não dei a possibilidade de criar esse sentimento de humilhação, às vezes isso acontece.
dependendo da forma de que o oficial trata, ou A abordagem, né? ou dependendo da forma que o réu reage. Depende de uma série de situações. Então, assim, convidar o cara para o fórum evita todas essas possibilidades. Tá? Então, depende de uma ótica muito individual do oficial de justiça. A gente está debatendo aqui um ponto de vista e outro, não é nada decisivo, faça dessa forma ou faça da outra forma, mas, assim, ponderem essas questões, porque, de fato, pode ser que o réu tenha aquele sentimento de injustiça dentro do judiciário. Por isso que a gente chama isso meio de paradoxo. Mas, para o processo, de fato, o processo anda mais rápido. Para a família, para a vizinhança ali, de fato, isso evita alguns constrangimentos, embaraços, até questão de má-fé ou possibilidade de mentira. Isso desonera a força pública, porque eu não preciso convidar, não. Eu não preciso chamar a polícia que poderia estar fazendo alguma outra atividade. De fato, desonera. Tá? Mas é uma questão de colocar isso na balança e ponderar as vantagens e a desvantagem de cada cenário. E se fizer, né, se resolver fazer esse tipo de diligência convidando o réu, deixar bem claro para ele os motivos, né, isso que o Daniel falou, para ele entender e que a gente não está sendo desonesto. Eu particularmente não gosto de fazer isso, mas tem gente que faz. E deixar claro para o réu, olha, isso daqui a gente está fazendo para ser melhor para você também. Entenda, não é por má fé, não é por deslealdade, não é nada disso. Então, tem que ter esse cuidado. Se isso ficar claro para o réu, de repente, né? Poxa, é mesmo, foi melhor para mim eu ter vindo aqui do que ter criado todo esse sentimento, essa sensação de constrangimento ou embaraço lá onde eu moro, ou lá no meu trabalho, alguma coisa nesse sentido. Então, vai muito da capacidade de mediação do oficial e da reação do réu. Então, isso é muito relativo. É muito relativo. O réu foi preso, seja no fórum ou seja na residência dele. E agora? Para onde eu levo? Para a delegacia? Para o presídio? Para onde é que ele vai? Isso daí vai depender da regulamentação local. Vai depender da estrutura. Aqui hoje a gente leva para a central de flagrantes, né, que é uma central que vai receber o preso, pode custodiar ele durante um tempo e, se for o caso, remeter para o sistema prisional. Mas vai depender. Se você está no interior, pode ser que a regra seja delegacia, vai depender da ordem do juiz, depende da estrutura da segurança pública. Não tem resposta certa para isso, não. Quer dizer que se ele foi preso, como o Daniel falou do exemplo do fórum, de lá leva para o local do regimento. Isso, ele vai ficar custodiado ali por um momento. Pode ser que ele fique ali o dia inteiro. Pode ser que aguardem, né, ele efetuar o pagamento. Caso ele não resolva naquele dia, aí vão deslocar ele, seja para uma delegacia, seja para um sistema prisional, a depender da estrutura local. E as formas protocolares? Nome bonito, hein? Fui bem, não foi? Protocolares. Bela e rebuscada pergunta sua. Mas é muito pertinente. O pessoal tem muita dúvida quanto a isso também. Porque normalmente os oficiais de justiça levam para a delegacia e esperam todos os procedimentos burocráticos internos. Que geralmente é a criação, a elaboração de um boletim de ocorrência. E isso demora um certo tempo. O que é o boletim de ocorrência? É o documento que se faz quando você tem uma ocorrência policial, um flagrante, um crime. Então você precisa registrar tudo aquilo através de boletim. Só que, na verdade, o que acontece aqui não é uma prisão criminal, não é um flagrante, não vai gerar inquérito, nada disso é necessário. É uma prisão vinculada a um processo judicial. O que a gente precisa levar para o processo é a informação da prisão, que é através da nossa certidão, do nosso auto de prisão. Então, o que eu preciso fazer é entregar o réu e pegar o recibo. E esse recibo, segundo o Código de Processo Penal, pode ser dado no próprio mandado, com menção do dia e da hora. E aí a autoridade, o responsável pelo recebimento do preso, através de um mero recibo no mandado, recebe o preso. Junto com o recibo, o Código de Processo Penal diz que também o executor da ordem precisa assinar no próprio mandado e o réu. O réu também tem que assinar, dar o ciente dele se ele quiser, claro. Então, com essas 3 assinaturas, você já está, entre aspas, livre para ir embora. Mas na prática, o que acontece é que as delegacias costumam exigir que o oficial de justiça aguarde os procedimentos administrativos. E isso demora uma eternidade, cara. Isso demora uma eternidade. Eu já fiz algumas prisões e na maioria delas eu já sofri esse castigo, entre aspas, porque quem está no castigo mesmo é o réu. Mas
a nossa missão, como o Mauro falou aqui, é efetuar a prisão e entregar o réu. Então, e a entrega é simples. Você se apresenta na delegacia, se identifica, mostra o mandado de prisão civil e eu estou efetuando a entrega. Não há um crime, não há necessidade de abrir um inquérito para isso. Entrega, minha assinatura do mandado, oficial de justiça, a assinatura do réu que já assinou, a assinatura do responsável da delegacia, data e hora, toma aqui o seu documento, entregue o meu e eu vou fazer agora o auto de prisão ou uma certidão no processo. Sim. O meu documento vai gerar as informações da prisão no processo. Como não há um inquérito, não há um crime, o documento da delegacia nem sequer precisa ir para o processo. Eu acho que nem vai, via de regra, né? Ele vai quando é a própria Polícia Civil que faz a prisão. Que eles pegam o mandado e fazem a prisão, eles registram a prisão através de um boletim de ocorrência, que é o procedimento deles, e encaminham para o processo, que nesse caso não vai existir. O que vai é a certidão ou o auto do oficial de justiça. Entende? Entendi. E aí a delegacia, por uma questão, de repente, ou de costume, ou de um resguardo interno, de um procedimento interno, não, eu preciso registrar de alguma forma, porque vai que depois, mais na frente, o juiz me cobra, me demanda alguma coisa. Então eles fazem o procedimento ordinário criminal todo, e esse procedimento demanda que o oficial de justiça aguarde, porque ele vai gerar um BO, e ele vai perguntar, inclusive, perguntou para mim, eu não sei se acontece em todas as delegacias, mas no meu caso, oficial, quem efetuou a prisão? Eu efetuo a prisão. E os policiais militares? Nesse caso, a diligência foi com apoio da PM. Os policiais foram o apoio do oficial de justiça na prisão. Não, mas eles têm que assinar aqui. Negativo. A prisão é do oficial de justiça. Então, inclusive, existe essa falta de entendimento, que hoje em dia isso está se alinhando um pouco mais. Mas, então aguarde um pouquinho para a gente fazer o boletim de ocorrência. Ocorrência de quê? Não ocorreu nada. É uma prisão cível. Eu cumpri uma ordem judicial e estou entregando o preso. Não ocorreu nada. E o oficial já cansado, às vezes a diligência demora um certo tempo, às vezes tem um embaraço da pessoa até conseguir chegar na delegacia, você já está cansado, você quer suspender a sua diligência. Suspender não, concluir a sua diligência e resolver a sua vida. E aí, aguarde só um pouquinho. E o procedimento interno na delegacia da Polícia Civil nem sempre é tão rápido. Vai para o escrivão, vai para o outro, eles estão preocupados lá com as questões internas, os presos internos, o ambiente é um ambiente já mais carregado para os oficiais de justiça, né, que não é o nosso trabalho, tá, lidar com aquele tipo de ambiente, nada errado quanto a isso, mas não é a nossa função. Tá? Então, aí vai para o escrivão da Polícia Civil, eles vão começar a redigir todo o boletim de ocorrência, e às vezes vão buscar informações do oficial de justiça, pediram para mim, toda a minha qualificação pessoal, o seu nome, sua filiação, você mora onde, etc, etc, para compor um BO. Como se fosse gerar um inquérito. Como pensando que vai gerar um inquérito. Gente, essas informações eu já vou levar para o processo. No meu auto de prisão já vai constar no processo. Não, mas a gente precisa da sua assinatura aqui no final. Meu Deus do céu. E eu não queria desrespeitar o pessoal, os colegas lá do trabalho, mas a minha vontade era levantar e ir embora e falar, gente, toma aqui a cópia do mandado, a assinatura minha, sua e do réu, tá entregue. A minha vontade era essa. Eu fiquei um pouco em consideração ao pessoal ali, um pouquinho de paciência, um pouco de bom senso, como sempre. Mas assim, é uma situação difícil e precisa de um pouco de alinhamento dessa informação com as delegacias, com a Polícia Civil. É simples assim. É interessante quando o oficial de justiça já tem isso um pouco na ponta da língua. Gente, olha, o CPC faz dessa forma, o artigo X, o artigo Y, olha aqui como é que funciona. Ou, de repente, até mesmo um ofício de uma corregedoria para regulamentar a Polícia Civil nesse sentido. Sim. O Mauro fazia, não sei se faz ainda, um outro argumento de levar um auto de prisão praticamente pronto para já entregar para os caras. Como é que você faz? Eu fazia isso bastante porque eu passava por isso, eles quererem que eu ficasse lá, aguardando eles preencherem todo o boletim de ocorrência para eu assinar, dizendo que eu realizei aquela diligência. E eu não queria criar nenhum tipo de atrito, eu aguardava. E aí eu passei a fazer o seguinte, falei, quer saber? Eu vou levar o auto de prisão pronto, faltando somente colocar data e hora, eu deixava ele semi-preenchido. Eu chegava no local, entregava o réu, entregava o mandado e eu entregava o relatório. Ele está aqui, vocês querem saber o que aconteceu? Está aqui assinado por mim. Anexem ao boletim de ocorrência. E isso resolvia. Tchau. Mas depois eu parei de fazer isso porque realmente é desnecessário. A gente entende que é desnecessário. Então, se a gente consegue conversar com a própria Polícia Civil, explicar essa situação e o porquê que é importante isso ser explicado. Porque é uma exceção. A prisão feita pelo oficial é uma exceção.
A prisão civil é uma exceção, não é comum. Chegam dezenas de prisões por dia lá e o procedimento é aquele. Então, Sim. muitos locais, a gente não está dizendo que são todos, muitos locais não têm um procedimento adequado para esse tipo de prisão. E cabe a gente também tentar tornar o procedimento mais célere. E aí a gente vai dispensar os policiais militares mais rápido, o oficial vai ser dispensado, a própria polícia civil vai ter menos atribuição, o local vai ser desocupado. Só tem vantagens em a gente acelerar esse procedimento e diminuir um pouquinho as burocracias. Em relação ao exame de corpo de delito, é a polícia que conduz o réu a fazer o exame ou é o oficial de justiça? Como é que funciona? Você está fazendo perguntas muito boas. Hoje eu estou pertinente. Nós já tivemos problemas com isso aqui no estado de Alagoas. E a gente sabe que esse problema também já aconteceu em outros locais, inclusive com a PLF. É o seguinte, o exame de corpo de delito está previsto no Código de Processo Penal. A previsão é de que nas infrações penais, quando houver a prisão de alguém, a autoridade policial pode determinar esse exame de corpo de delito, que é para averiguar a integridade física da pessoa e evitar depois que o Estado possa ser responsabilizado por alguma lesão, né? É para resguardar tanto a integridade do réu, né, quanto a responsabilidade do Estado. Então, o delegado pode determinar, mas veja, o Código de Processo Penal fala que isso ocorre nas infrações penais. A gente está falando de uma prisão na esfera criminal, tá? Que é infração penal. Ou seja, isso é muito comum em casos de prisão em flagrante, porque às vezes existem abusos da polícia, existem agressões. Essa é a finalidade da norma. Aqui a gente está tratando primeiramente de uma prisão civil. Então, inicialmente, a gente não teria que falar em corpo de delito. É um cumprimento de mandado da esfera civil. Então, inicialmente, já não teria que haver esse exame. Agora, caso a polícia entenda que ainda assim quer fazer o exame de corpo de delito, aí a gente tem um problema. Porque a legislação não diz quem é que vai fazer. Quem é que vai conduzir. Quem vai fazer aqui no caso é o IML, tem estrutura para isso. Quem determina é a autoridade policial, é o delegado de polícia após a prisão. Então o oficial de justiça faz a prisão, entrega o preso e aí o delegado determina. Então, ao nosso ver, não caberia ao oficial de justiça, mediante a determinação da autoridade policial, conduzir o réu até o IML e voltar. Essa, ao nosso ver, é uma atribuição da própria polícia. Já que é uma determinação da autoridade policial, deveria ser a estrutura da Polícia Civil para fazer, ou Polícia Federal, né, dependendo da esfera que a gente tiver, geralmente é a civil aqui na nossa área, para fazer esse tipo de exame. Então, não caberia na esfera civil e mesmo que coubesse, ao nosso ver, seria uma atribuição da polícia. Existiu uma ação civil pública lá na Terceira Vara Federal de Goiás, onde o Ministério Público Federal entrou com essa ação porque a delegacia estava exigindo que a PRF, ao realizar flagrantes, conduzisse o réu para fazer esse exame. Ou seja, estava transferindo essa atribuição. E no processo, o que se decidiu? O que o juiz decidiu? Que não era atribuição do executor do mandado ou do executor da prisão fazer a condução, e sim de quem recebeu o réu. No caso de quem determina o exame de corpo de delito, teria que providenciar os meios para fazer isso. Então, da mesma forma, a gente pode dizer que não cabe ao oficial de justiça conduzir o réu para fazer o exame de corpo de delito. Aconteceu isso aqui em Alagoas durante um tempo em que a polícia estava exigindo isso nas prisões civis. E a gente usou justamente esse argumento, que primeiramente não era cabível na esfera civil. E segundo, caso vocês queiram, deveria ser a própria Polícia Civil. E aí depois pararam de exigir e a gente não tem mais problema com isso. É o que o oficial de justiça deve observar, fugindo um pouquinho do exame de corpo de delito, para finalizar a entrega do réu. Né? O que se deve observar no final do ato da prisão civil é a certificação imediata nos autos. Tá? Eu preciso me atentar para isso. Fazer o meu certificado aos autos assim que eu entregar o réu na delegacia, por exemplo, e informar isso ao juízo, para que a partir daí ele tome as providências necessárias em relação a essa prisão. Então, assim, qual que seria o cenário ideal do judiciário? Eu vou falar isso até em âmbito nacional, do trabalho dos oficiais de justiça em relação à prisão civil. Tá? Qual que seria a melhor forma da gente trabalhar? Primeira coisa, definir se a prisão vai ser efetuada pelo oficial de justiça ou pela polícia civil.
Tá? Isso aí vai variar de região para região, mas deve ser definido. Se for efetuada pela Polícia Civil, o oficial de justiça já não teria mais responsabilidade ou preocupação em relação a isso. Mas se for definido que o oficial de justiça vai efetuar a prisão, então aí a gente precisa seguir algum passo a passo em relação a isso para facilitar o nosso trabalho e tornar o processo mais efetivo. Então, primeira coisa que a gente pode ou deve até fazer, dar uma olhada no processo. Busque informações lá sobre as partes, converse com a parte autora, busque informações sobre o comportamento, o dia a dia, a personalidade do réu. Né? Isso lhe dá ferramentas para você entender o que você vai encontrar quando chegar na sua diligência. Então faça um planejamento prévio, estude qual é o local da prisão, você vai em qual dia, em qual horário, você precisa de apoio da polícia, né? Defina se o apoio vai ser dado pela Polícia Civil ou pela Polícia Militar, ou então se você prefere trabalhar sozinho ou em dupla, caso a sua região lhe dê estrutura para trabalhar dessa forma. Tá? Se prepare e com tudo isso, durante a sua diligência, você efetuou a prisão. Tá? Atenção na hora do réu querer efetuar o pagamento na hora, tá? A gente conversou um pouco sobre isso aqui, atenção a esse ponto, e não se atenha somente a efetuar a prisão. Né? Se preocupe em orientar o réu, orientar a família do réu. Né? Normalmente tem alguém ali na hora, quando ele está sendo preso, se for no trabalho, oriente o colega do trabalho, o chefe do cara. Então, olha, para resolver esse problema, toma aqui a cópia do mandado, os procedimentos são X, Y, Z. Réu, dá uma ligadinha para o seu advogado agora, informa ele. Enfim, dê condições para que o réu, mesmo estando sendo preso naquele momento, que outras pessoas possam ajudar a resolver aquela situação. E aí você efetuou a prisão e entregou na delegacia. A entrega é simples, tá? Recibo no mandado pela autoridade policial. Assinatura do oficial de justiça, com data e hora, assinatura do réu e assinatura da autoridade policial. É só isso. Você não precisa aguardar que a delegacia faça todo o procedimento interno, boletim de ocorrência. Não há inquérito, não há crime. Tá? Observação sobre o exame de corpo de delito é uma responsabilidade da delegacia. Então, esse seria um passo a passo do cenário ideal para se efetuar, se cumprir uma ordem de prisão civil. E lembre-se de redigir, de lavrar imediatamente a sua certidão ou auto e já entregar no processo para que aí o juiz, a secretaria já tome as providências necessárias, afinal de contas é uma prisão. E aí fica uma dica, você sabendo que vai cumprir esse mandado, você já pode deixar a sua certidão pronta ou quase pronta, para assim que você entregar ao réu, você volta lá, só termina e finaliza a tua certidão e assim você não vai atrasar essa informação nos autos. E você que nos acompanhou até aqui? Gostou? Não gostou? Tem alguma sugestão? Como é que você trabalha? Gostaria de opinar? Manda pra gente que a gente vai ler e vai responder você. Até o próximo vídeo. Prisão civil, né? Prisão civil. Vamos falar sobre esse assunto agora, porque, inclusive, você perguntou o quê? Nos últimos tempos, Pois é. Agir dessa forma. Pois é, mas da força essa prisão. Para responder a sua pergunta, tem que olhar no celular. Eu esqueci o prazo. Eu acho que o limite é de 90 dias. Prazo de 1 a 3 meses. 3 meses. No caso de alimentos definitivos. Cara, tu é bom, pô. Tu é bom. O cara é bom, pô. 3 meses. Viu? Mas foi interessante. Interessante não, foi engraçado. Foi trágico. Trágico e engraçado ao mesmo tempo. Foi trágico essa situação e engraçado ao mesmo tempo. Pois é, né? Protocolares, né? Documento. Agora foi bom, não foi? Um nome bonito. Só pra cortar. Daniel, velho. Tava tão bom. Chega a me extinguir agora. Protocolares? Eu nunca ouvi essa, não sei nem se a palavra tá certa. Existe. Formas protocolares. Formas protocolares, olha, veja. Se você não se inscrever, ó. Deixa o seu like. Oi.